começa logo no primeiro minuto e que começa, claro, com reclamação de falta em cima do Barrios. É um Peixe que começa o contra-ataque com o Roleiser abrindo pela esquerda, encontrando o boliviano Miguelito, também novidade nesse time titular, que avança e mais uma vez pela esquerda o toque para Gabriel Barbosa. Ele entra na área e bate cruzado. A bola passa por toda a extensão do gol e do lado direito do campo de ataque quem chega para completar se joga nela, Gabriel Bom Tempo. É o terceiro gol dele na temporada. O Santos abre o placar na Vila com 1 minuto, 1-0. Conferência de vídeo feita. Juan Soto, o árbitro de vídeo. O gol parece confirmado. Não sinto firmeza no Alexis Herrera, ele fica aqui perto. Ah, agora sim, ele já manda os jogadores do São Lourenço se posicionarem. Apito na boca para o reinício, ou ainda não? Ainda não, ele está mandando esperar. Leandro Quesada, e a conferência de vídeo? Pode não autenticar o gol do Santos aqui? Tem falta no início da jogada no Barrios? Pra mim, gol legal, tá? Agora é aquela história. A checagem é justamente para mostrar uma imagem que de repente a gente não conseguiu ver. Pra mim, o gol normal, como você bem narrou aí, contra-golpe fatal, fulminante, Roleiser participando da jogada, Miguelito importantíssimo também nessa jogada, e aí o Gabigol esperto para cruzar para o Bom Tempo, que vem fazendo boas atuações e tá confirmado o gol, né? Tá confirmado 1-0 pro Santos. 1-0, o Santos marca no começo do jogo na Vila Belmiro. 1-0 o Peixe, a torcida vai ao delírio. Contra-ataque, São Lourenço tenta, Veríssimo escolta a bola, Brazão. Brazão saiu para pegar a torcida do São Lourenço, agora tá mais quietinha, né, Everton? Agora tá, e o torcedor do Santos, assim que sai o gol, faz questão de comemorar virado para a torcida do São Lourenço. Barrios domina a jogada pelo meio, perdeu, Barão é quem toca pro Peixe, vira para a esquerda para Barreal, toca pelo meio campo, para Bom Tempo, o autor do gol sai da falta pro Barão, com Gabigol, conseguiu bater na bola, tenta o passe na ponta, não pega Roleiser, toca de cabeça em Salvaldi, bola voltou em Igor Vinícius, já ajeita, parecia com o braço, depois ele bate na canela e a bola vai para fora, em lateral de graça pro time argentino. Santos fez 1-0 logo no começo, é importante ganhar o jogo aqui, para continuar sonhando com vaga nos mata-matas da Sul-Americana. Oliva domina e devolve, a bola Barreal domina e sai sozinho do lado esquerdo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Lá vem Peixe, atrás do segundo, Roleiser toca a bola para a direita, Igor Vinícius por aqui, dá Bom Tempo, belo drible na ponta, Roleiser recebeu de volta com Gabriel Barbosa, na direita Bom Tempo, vai no fundo, não dá para cruzar, todo mundo fora da grande área, dá Gabigol, tabela Igor Vinícius, Gabigol de primeira, Roleiser, Gabigol de se passar a defesa França, Bom Tempo toma, só que entrega no pé do adversário, Facundo Júlio tenta tomar a jogada, Barrios ganha, volta tirando Oliva, dele a Roleiser que vira a bola para a direita para Bom Tempo, domina o cara que fez o gol do Peixe, para Roleiser de volta, belo drible, chuta a bola, bate no zagueiro, toca em São Raul, vai de perto para a linha lateral, engarremesso, bola para o time do Peixe cobrar, na Vila, a bola rola, o relógio não para. São 5 minutos e meio do primeiro tempo, quinta rodada, no grupo D da Sul-Americana, o Peixe ganhando com o gol do Bom Tempo, Santos 1, São Lourenço 0. Guilherme Agrela. Ganhou no grupo C, o grupo do São Paulo. Boston River vai empatando com o O'Higgins pelo placar de 0-0. Já o Vasco fora de casa empata sem gols com o Olímpia. 5 minutos de jogo por lá. Futebol na maior rede de rádios do Brasil, em São Paulo, na Grande São Paulo, em 107.3. Para atacar de volta o São Lourenço para a direita essa jogada. Gulli é quem domina, dá pelo meio do campo, Derrites com ele. Barrios vira por dentro, tenta a aproximação com Ausmendi. Trava a defesa, bota de cabeça Romanha. Toca para o outro zagueiro, sai atrás com Herrera. Tem Montenegro, entrega a bola e deixa na meia. Vai jogar o time argentino. Santos 1-0 no começo do jogo na Vila Belmiro. Para apontar a bola em Salvador, chegou aqui, cruzou para a área, prensada. Brasil com ela, encaixa o goleiro do Peixe tranquilo dentro da sua grande área, cabos elétricos Sil, a líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. Miguelito lançado do lado esquerdo, domina, passa pelo meio campo, tenta roubar, perdeu a bola, Herrera toma, vem Miguelito, tomou, falta, marca Alexis Herrera. Para a arbitragem, para marcar a falta é para o Peixe, aliás é para o São Lourenço cobrar na sua defesa pela direita. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com.
Para atacar de volta o São Lourenço pela meia direita. Facundo Gulli dá na ponta, tenta Tripítio, lança pela meia direita. Barrios aqui, marca Oliva. Barrios, o baixinho é habilidoso. O Soteldo deles ganhou, puxando pelo braço, perde a volta, ganha a vantagem. Toca pelo meio campo de volta, esse passe em Salhaldi. Dá na esquerda, Montenegro. Zagueiro domina, passa pelo meio campo, devolve a bola em Salhaldi outra vez. Enfia pela meia para Barrios. É rápido, chegou, dominou e já saiu limpando. Cara escorregadinho. Toca de volta a bola, recupera e volta a bola para em Salhaldi. Ele faz a inversão do zagueiro Romanha, né, pela ponta. Passe para ele corre. Evita que a bola saia do meio e joga mais atrás. Quando o Brasil entrar em campo ou no trabalho, a convocação é certa. Bomber, a ferramenta do Brasil. Gabigol para trás, o passe, ela bate no meio das pernas aqui no Salhaldi. Gabigol pega, sobra e vai pelo comando. Bom tempo na direita, lançado no fundo, cruzou para Gabigol, tira a defesa atrás com Romanha. Toca a bola no esquerdo com o Salhaldi, ele enfia pela ponta esquerda o passe, busca a aproximação do Malsbende, por baixo vem Adonis Frias. Opa! Bateu, comete a falta. E o Adonis Frias, ele pode falar que não fez falta, Everton? Tem, né? E ele chega com tudo pra cima do Ausmendi, sai apontando pra bola, mas acabou dando um tranco nas costas. Falta marcada, campo de defesa pros argentinos. Motopeças de qualidade Nakata. Conte com o desempenho, a confiança da marca líder em suspensão também em motopeças. Nakata pode contar. Placar de 1-0, Santos, Leandro Quesada, Pina na Bandeirantes, 8h30, primeiro tempo. O jogo aqui começou, 1-0, Santos, Quesada. Começou fulminante com aquele contragolpe, né, fatal da equipe do Santos, com menos de 1 minuto, ou 59 segundos, 1 minuto, né, para arredondar. E o jogo é todo do Santos. São Lourenço vai ter que sair e saindo vai dar espaço para o Santos construir. Muito bem desenhado esse meio campo com Arão, Oliva e o tripé, não é, para servir o Gabigol. Bom tempo, o Roleiser e o Miguelito. Assim está formado e postado o Santos em campo, Canhão. Domina Barrios, vira a jogada para o ataque, enfia o pé, Montenegro, dá pelo comando para passar o Tripítio, tenta Vitarão, põe o pé e manda a bola para fora em lateral, é bola para o time do São Lourenço cobrar. 1-0, Santos vencendo o jogo na Vila Belmiro. O Terra mudou o conceito de SUV, vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciobw.com.br. Abraçando você com a gente no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Alain Marcel no digital, me corrija aqui o Guilherme Agrela. Alain Marcel está no digital com Alessandro Awad. O Alain Marcel no Switcher e o Alessandro Awad no digital. Para a direita jogada, ela bateu no calcanhar do Herrera, voltou para pegar, tira a Real. Toca a bola para fora, em lateral, ele mesmo tem pressa para fazer a cobrança. 1-0, Santos vencendo. Vem aí o toque, Bandeirantes para marcar com toda a nossa central técnica. Gabigol para trás, o passe, Roleiser domina, dando meio para Bom Tempo. Dispara pela ponta, perde Miguelito. Bom Tempo agora o enxerga, toca de volta essa bola. 10 agora, confirmando o nosso cinema eletrônico na Bandeirantes. Você ouve aqui na Vila, Santos e São Lourenço pela Sul-Americana. E na Vila Belmiro, Santos domina, joga de volta, atacar com o Roleiser. Dele para canhota, domina Miguelito. Barreal passa, Miguelito, Roleiser. Barreal no fundo pela esquerda, sem impedimento, domina, marcado. Dá a primeira finta, sai do Herrera. Devolve a bola para Miguelito, pro fundo de volta. Ela para Barreal, encosta o Oliva para Roleiser. Gingrou, ganhou, Carreiro, conseguiu tomar, vai na bola. Insistiu, 2 em cima. Limpou para achar um escanteio. Saiu da falta, marcado pelo Salhaldi. Protegeu, tocar para fora. A bola vem pela linha lateral. Em arremesso pro Peixe cobrar. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. São 11 minutos do primeiro tempo. Na Sul-Americana, na quinta rodada. Santos 1, Bom Tempo. São Lourenço 0, Agrela. Canhou mais tarde às 9h30, o Flamengo enfrenta a equipe do Estudiantes de La Plata pela Libertadores no Maracanã. E Eric Pulgar, Cebolinha e Gonzalo Plata são desfalques certos por lesão para este confronto. Deixa aperta Arão para trás o passe, recua a jogada para o Oliva do meio campo, ele devolve a bola, dá Veríssimo, toma a pressão do centroavante com o Edio, marcando Veríssimo, devolve ela para Brazão, entrada na grande área, Brazão limpou com o Edio em cima, tira Brazão, dá o bico da bola, bate no meio campo, toque em Salhaldi, espirrada, volta pela ponta, Ausmendi aqui, dá na ponta o passe, vem Adonis Frias para roubar pro Peixe, já lança pela beirada com Bom Tempo, o cara que fez o gol girou, sai bem da marcação, Bom Tempo dá pro Arão, Arão já abre a jogada, a torcida gosta, aplaude, já enfia pela ponta, Barreal tranquilo, ajeita e joga, é futebol raiz que você quer. Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN e no plano Premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B.
Roleiser para mim, a bola para bom tempo. Na direita, linha de fundo, Igor Vinícius. Dominou o lateral. Ensaio o drible, Roleiser de volta. Igor ganhou do zagueiro. Cruzou pro gol. Tira de cabeça Romanha. Bola voltou na sobra. Ajeitou. Christian Oliva bateu direto. Longe. Tava lá livre ali. Ajeitou e bateu no meio da galera, Everton. Mas é um Santos que trabalha e o torcedor inclusive aplaude, com o Igor Vinícius conseguindo uma bela tabelinha, chegando pelo lado direito do campo de ataque e cruzando. Romanha tira no rebote, Christian Oliva manda pela linha de fundo, tiro de meta São Lourenço. Tenda Atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app e no site. Para jogar os zagueiros do time argentino. Vem pelo meio aqui o Herrera, domina, dança atrás com o Salhaldi. Tem liberdade, entrega outro zagueiro para Montenegro aqui do lado esquerdo. Marca a distância, Gabriel, bom tempo, domina Montenegro. Olha pro goleiro, pede a bola aqui atrás, a jogada, ele vira para Romanha. Romanha toca no meio, tenta a jogada pela meia de Hitz. Enfia em Salhaldi, tenta o passe na ponta. Belo drible, de Hitz conseguiu tomar Barrios, o baixinho tropeçou, depois se levantou. De volta a jogada, liga de fundo. De Hitz dominou, cruzou pro gol. Chega Donis Frias para travar, volta, tirando o zagueiro do Peixe, dá para Oliva no meio com Gabigol de primeira, já toca com Miguelito, dispara na esquerda o boliviano, ele contra o Berreiro, encara, volta a defesa, Miguelito tentou fechar, tá marcado, tá sozinho, isoladaço no meio, devolve a bola, recomeça para Barreal, de volta, Santos 1-0, 13,5 o primeiro tempo na Vila, na Bandeirantes, você ouve a Sul-Americana, Miguelito vai encarar o marcador que é Herrera, tentou passar, Herrera colocou, pega, gol, disputou, Miguelito prensado, a bola volta, que era para a ponta, Salhaldi, vira para Barrios, Arangoma, ganha, rolou por dentro para bom tempo, ia bater, não bateu, para Oliva, de frente um canhão do Carrinho, tira Facundo Júnior, ela botou no comando para o centroavante Alves Mendes, domina marcado, toca pela ponta, tenta o passe de volta na defesa, Carrinho por baixo, toca à frente, ganha Cristian Oliva, opa, depois se enroscou com o adversário, dá bicudo aqui da Montenegro, bica para frente, a bola para Coelho, Adonizai caiu com o Coelho, pede a falta, marcou Alexis Herrera a falta, e pela encenação do Coelho, acho que vão marcar a missa de sétimo dia, hein, Everton? Se foi pra tudo isso aí. E se o árbitro foi nessa, viu? Cartão amarelo pro Lucas Veríssimo. E é um cartão, era o único pendurado do Santos. Não enfrenta o Deportivo. Mas foi o Veríssimo que bateu? Foi o Veríssimo. A falta do Veríssimo, camisa 4, pra cima do Coelho. O Veríssimo desfalcará o Santos na partida final contra o Cuenca na terça-feira da semana que vem. Canhão. Era para tudo isso, Leandro Quesada? Era para cartão amarelo? Não, acho que não. Agora, o jogo bem pegado e o Santos muito ligado na partida, inclusive no quesito desarmes. Santos muito bem, foi assim, inclusive, num desarme que o Santos construiu o contra-golpe para fazer 1-0. Se tivesse tido essa pegada contra o Coxa no domingo, hein, Canhão? Teria sido diferente. Na área, a cobrança da falta para Romanha, Arão de cabeça, corta, voltou em Salhaldi de longe pro gol! Fora! Um canhão e a bola passa assustando o Everton. Uma paulada de perna direita, né? A marcação do Santos tira com o Arão. Ela volta para o jogador, camisa 8, fora da área. De perna direita, uma bomba pela linha de fundo. À esquerda do goleiro Brazão, que agora caído no gramado da Vila. Canhão, só uma informação nesse momento. É um grupo tão louco, este grupo D, na Sul-Americana, que se o Santos fizer mais um, vencer por mais de 2 gols o São Lourenço nessa noite, irá da última posição à lanterna do grupo. Dá pra acreditar? Dá pra acreditar, tamanho equilíbrio desse grupo D. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. São 15 minutos e meio do primeiro tempo. Na Libertadores, às 9h30, tem Palmeiras e Cerro com Ulisses Costa. Aqui é Sul-Americana. Na Vila, 16 primeiro tempo. Santos 1, São Lourenço 0, Agrela. Canhão no tênis, Thiago Wild, Gustavo Reide, Pedro Boscardin e João Lucas Reis, brasileiros que foram eliminados na fase qualificatória do Roland Garros. Com isso, João Fonseca é o único brasileiro na chave principal da competição. Já Bia Haddad Maia está na chave principal feminina. Vem com o Canhão. Com todo o time Bandeirantes nas emoções desta noite de futebol na Sul-Americana e na Copa Libertadores. Teve o chute do Salhaldi faz uns 15 minutos. Passou até perto, o Brazão saltou, caiu. E agora o Brazão se levantou. O Brazão estava fazendo cera com esse chute de longe, Everton. Aparentemente, viu, Canhão? E chama atenção, né? A gente tá com um pouco mais de 15, 18 minutos de jogo. E o Gabriel Brazão agora se levanta e consegue retomar a posse de bola e botar a bola em jogo pro Santos.
Cristian Oliva inimigo com essa bola espirrada, cai do lado esquerdo, por aqui o Barreal, domina marcado, devolve Oliva, chuta errada, a bola prensada, mesmo assim na sorte, fica Roleiser, que de primeira entrega Igor Vinícius, que enfia na direita, de costas para a marcação, Miguel, aqui o Gabriel Bom Tempo, tomou bela jogada para o Adonis Frias, para Roleiser, 2 dribles, tentou, insistiu até perder a jogada, a bola volta no meio, em Salhaldi, belo drible, toca do lado esquerdo, Barrios, domina por aqui, dispara Montenegro, na área, em Salhaldi, para o cruzamento na direita, forte demais, a bola passa e vai para fora. Para sorte do Peixe, quer tomar um contra-ataque gigante, Everton. E com o Coelho entrando na área de perna esquerda. Eu fiquei na dúvida se ele ia tentar direto pro gol. Não, tentou o cruzamento. Bola muito forte. O Barrios passou como quis, inclusive. Grande passe dele ali entre as pernas do Veríssimo, encontrando o Coelho dentro da área. E é o São Lourenço que vai começando a ficar no campo de ataque, gostar do jogo e buscando um empate na Vila, Canhão. Os índios de São Lourenço acordaram. Estavam quietinhos. Gol no primeiro minuto, agora voltaram a cantar aqui na Vila Belmiro. Uma falta marcada no meio campo, é do Peixe essa falta. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Oliva cobra a falta com pressa pro Peixe, meio campo, já vira com Gabigol, que envia na direita, Igor Vinícius, que devolve ela. Adonis Frias, toma a pressão, recuão, bacana pelo Ausmendi, devolve a bola. Dá na grande área do Peixe, Gabriel Brazão, pé direito, enfia a bola pro lado esquerdo, pra Barreal, quase que a bola sai, Barreal corre, evita que a bola saia, domina pela esquerda, passa se quiser, dá pelo comando errado, a bola chega para Barrios, Arão pressiona, chegou pro baixo, tira ali o Arão, com o pé vira com Gabigol, que toca do lado esquerdo, Miguelito passa com Roleiser, Miguelito pra Roleiser pelo meio, bom tempo de primeira, pra Gabigol, belo passe, Miguelito foi pra dentro da grande área, dominou Gabriel Barbosa, dá Miguelito já na área, pra trás Roleiser, foi tocando a entrada da grande área, falta! 1 metro ou mais, era pênalti, Roleiser toma o pontapé no tornozelo, é na entrada da grande área, pela esquerda, Everton. Falta do Romanha, foi o camisa 4 quem deu um pontapé para cima do Roleiser, que tentava o passe na boa triangulação do Santos pelo lado esquerdo, o argentino caído perto da entrada da grande área, o Santos tem falta perigosa em busca do segundo, Canhão. São 19 minutos do primeiro tempo, falta pro Peixe, ótima chance. Gil Nodin, o goleiro, encostado na trave direita, vai subir o muro. Ele vai ficar dentro da grande área, entre a marca do pênalti e a risca da grande área. Roleiser para cobrar de perna canhota. O Barreal também está ali. O Adonis Frias, que chuta forte, encostou. O Adonis está só esperando alguém deixar ele pelo menos conversar. Sabe aquela que você tá naquela rodinha, assim, os caras não deixam você falar nada e você fica esperando uma brecha, tá igual o Adonis, né, Everton? E ele tá numa fase artilheira, né? Nos últimos 3 jogos, 2 gols. Não deixaram falar, ele foi embora lá. Ó. Saiu da rodinha e foi para dentro da grande área. Bom tempo para bater de pé direito, daí dá para tentar o gol direto, hein? 1-0 o Santos, vem aí o toque dos 20 minutos do primeiro tempo. Barreal, pé esquerdo. Gabriel Bom Tempo, pé direito, 20, primeiro tempo, 1-0 Santos. O outro autoriza, Bom Tempo passa pela bola, Barreal bateu direto, dá um tapa no linha, escanteio. Ela vai em cima dele, um tapão de mão trocada, escanteio na direita pro Peixe, Everton. Uma belíssima defesa de mão trocada, com a mão direita, ele manda pela linha de fundo o goleiro Gil, bela cobrança de pé esquerdo do Barreal, ela passa pela barreira, leva perigo, tem escanteio Santos, Roleiser é o encarregado da cobrança. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Para área, Adonis Frias e Veríssimo, lá dentro do Gabigol, lá dentro, Bom Tempo também. Oliva tá na grande área, o Arão tá lá na segunda trave. Cobrado curto o escanteio, já bateu do lado do Roleiser para trás. Miguelito, Igor Vinícius cruzou pro gol, defesa tira a bola, sai da grande área. Igor pega o rebote pela meia direita. Gabigol aberto na canhota, pediu bola para ele, vai no fundo com 2 a marcá-lo. Tenta driblar, caiu sentado, perdeu a jogada. Se recupera, disputa a bola, lá vai para fora pela linha lateral. Com pressa, cobra arremesso, já vira essa bola por dentro o Ausmendi. No que domina, já perdeu. Santos toma, meia esquerda, Miguelito, liga de fundo, ponta esquerda. Gabriel Barbosa, Igor Vinícius na área, limpou o zagueiro, bateu direto. Encaixou o Gil. Ele dominou, cortou e bateu em cima do goleiro. Aplausos para o Igor Vinícius, que foi dar uma de ponta esquerda, Everton. Foi lá pro lado esquerdo e levou perigo. O Santos que perde a bola na jogada com o Gabigol, mas que retoma, consegue recuperar rápido ainda no campo de ataque e que com o Igor Vinícius pelo lado esquerdo ele faz o drible para cima da marcação, bate pro gol, defesa fácil do goleiro Gil.
na Vila. A bola rola, o relógio não para. 22 minutos do primeiro tempo. Sul-Americana. Na quinta rodada, Grupo D, o Peixe sonhando com vaga nos mata-matas. Santos 1, São Lourenço 0, Agrela. Canhão no grupo do São Paulo, o Boston River abre o placar em cima do O'Higgins. Agora Boston River 1, O'Higgins 0. Lateral, o Santos cobra lá do esquerdo no ataque com pressa, Barreal. Já remessa por dentro, Arão fecha aqui, Barros pulou. Fica na grande área, a bola com o zagueiro Romanha. Dá no comando, Adonis vai na prensada para tomar do Coelho, não toma. Ele toca a jogada pela ponta canhota. Recebeu o lançamento na ponta em Salhaldi. Já vira no lado esquerdo. Ausmendi domina o grandalhão, em cima dele Veríssimo. Ausmendi na área, bateu por dentro, tira aqui atrás. Bate na bola, Barreal, tira de cabeça, Rolês tenta o passe. Com o cabeção vem Montenegro, ganha a bola para o São Lourenço. Toca na canhota, vira a bola pela ponta, Augustin Derrit. Domina a bola, calcanhar deixa ao lado, envia de volta o passe pro comando. Baixinhos, fecha aqui o Barrios, é rápido. Já limpou o Rolês, patrulha a defesa, prensa espirrada, volta pelo meio campo ainda. Para chegar com o Teprítio, domina o capitão. Dá na direita a bola em Salhaldi, fechou, colocou no fundo. Calcanhar, Tripítio livre, rolou para trás, para sorte do Peixe. Ninguém do São Lourenço. Ela fica no meio aqui para tomar bom tempo dele para Rolês. Na direita, já frente, Gabriel Barbosa. Domina, encara o marcador, vai para cima do Montenegro. Fintou pelo meio, escapa da primeira bola, puxa, Dona Reto quase perde a bola e perde tempo. Domina e devolve, a bola começa com Cristo, nível mais atrás. Cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Santos 1-0, são 23,5 o primeiro tempo e o Peixe ataca, ele volta, Rolíder domina na lado esquerdo, enfia o passe a Miguelito, do que domina, dá o primeiro come pela linha aberta, Cristian livre, prefere recomeçar, meio campo, roda gigante, vem Adonis Frias, sai do marcador que é Ausmendi, vira a bola pro Igor, tenta o toque pela ponta, consegue virar no meio passe, linha de fundo, Cristian Oliva, outra vez a Igor Vinícius, vai cruzar pra área, belo drible, pra canhota, rolou de frente, ajeitou pra bater, mas não chuta essa bola na área, Miguelito, Igor cruzou pro gol, Gabigol tentou, meu zagueiro Romanha, a bola bateu no Gabigol caiu, Romanha ficou enfesado ali. Mas está marcado o impedimento do Gabigol. Está marcando bandeira aqui, ou regou, assistente 1, Everton. É isso mesmo, o Gabigol estava à frente do Romanha nessa disputa de bola e o árbitro então já marca e assinala o impedimento, jogada impugnada, posse de bola para o São Lourenço, campo de defesa, a equipe argentina vai perdendo 1-0. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. 24 minutos e meio, o primeiro tempo, Santos 1-0, Leandro Quesada. Opinião, Bandeirantes. Santos 1-0, Quesada. Houve um contato do Romanha com o Gabigol. Não foi suficiente para derrubar. Tem parada para hidratação aqui. Com frio, com esse frio todo. Olha, Quesada, parado o jogo aqui para hidratação. Pois é. Só se os caras vão chegar aqui num aquecedor, será uma coberta para cada um, né? É calefação, já disse para você, que tem a pausa para reidratação e tem a pausa... Tem a toalhinha quente, né? Só para completar, Canhão. Fique à vontade, por favor. Houve um contato do Romanha com o Gabigol, ok, não foi pênalti. Agora, é curioso como aqui no Brasil, às vezes a gente vê jogador cobrar jogador em campo, né? O Romanha foi lá e deu uma bronca no Gabigol. Não entendi isso daí. Lance do jogo, né? Lance do jogo, Gabigol ficou na dele e tal. Mas assim, é um jogo em que o Santos está dando a bola para o São Lourenço não sabe o que faz com a bola. Nessa saída, inclusive, de jogo do São Lourenço, o Santos faz uma marcação muito alta, dificultando ao máximo, né, a troca de passes dos três jogadores que estão mais ali atrás, né? O Ezequiel Herrera, o Romanha, esse que estava no lance com o Gabigol, e ainda o Montenegro. Aí o Derrits e o Tripíquio abrem mais pelas pontas, mas também sofrem marcação ali pelas laterais. E com o meio congestionado, o São Lourenço tem uma dificuldade realmente enorme de fazer essa bola girar. Enfim, o Santos é melhor em quase tudo até esse momento da partida, quase meia hora já, né? Vai bater ali o cronômetro. E uma vitória que está se anunciando na Vila Belmiro, com esses números já explicados pelo Everton, para o Santos assumir a liderança desse grupo na Copa Sul-Americana. Muito bem, 26 minutos e meio com o relógio correndo.
Terminou o recreio. Pelo menos esse durante o jogo, né, Everton? Depois tem um intervalo que é maior. Sim, é um protocolo que inclusive todos os árbitros estão seguindo nessa Copa Sul-Americana de paralisação para reidratação ou hidratação no meio tanto do primeiro tempo quanto do segundo tempo. Agora os jogadores já de volta ao gramado depois de ouvirem ali as instruções dos dois treinadores, Canhão. O Romain agora deu ali a mão pro Gabigol, os dois fizeram as pazes. Não, tudo tranquilo. Se cumprimentam ali, o árbitro foi lá, intermediou um paz e amor. E convenhamos, pelo tamanho do Romain, é bom pro Gabigol ficar na boa com ele, né, Quesada? Pelo tamanho do menino zagueirão ali. Criança sim. Bem amamentada, hein? Bem. Agora tem um baixinho aí no time do São Lourenço que ele é menor do que a menina que estava ali, viu? É o Barrios. É o Barrios, caramba. Acho que ele é menor que o Soteldo. É o Soteldo deles. É o Soteldo deles, impressionante. Esse não se alimentou muito não, hein? 1,60 m. Vai atacar de volta essa bola, Agustín Derritz. Tem que tomar cuidado com o que a gente fala hoje, que nossa, qualquer coisa. Vai para trás aqui para Montenegro. É o famoso mimimi. Recua em Salhaldi. De volta a Montenegro. Marca Roleiser aí. Recua a bola. Toca aqui pro bem amamentado o zagueiro Romain. Dominou, deu uma olhadinha, ameaçou bater para a esquerda. Agora vira a jogada para a esquerda. Para Montenegro, o zagueiro joga sozinho, já passa pelo meio campo. Enfia para a direita. Herrera dispara pela ponta. Bem marcada a linha de fundo. Facundo Gulli fecha aqui. Lançando Facundo de volta. Tira bem na bola Miguelito. Chega na saúde para roubar essa bola. Vai no fundo, chuta. E ela bate no pé do Coelho. Fica no fundo. Cruzamento a Barrios. Estica. Donis fez o pé, não tira. Arão sobe de cabeça, ganha a sobra. Volta meu campo ainda. Bola para trás em Salraldi. Tentou a jogada. Volta Miguelito. Tá fazendo bom jogo. Miguelito. Toma o tranco. Sai da falta. Belo toque por dentro. O toque é curto. Se antecipa e ganha essa bola do Herrera. Lança atrás. Gabigol. Põe o pé e toma. Da Arão. Arão vira a bola para Cristian Bolívar. Procura por dentro. Vira a bola para Barreal. Agarrado pelo pescoço. Sai da falta aqui na ponta. Sai Rolê da jogada. Volta para Barreal. Santos troca a jogada. Toca a bola aqui na sua defesa. Miguelito de cabeça. Bela casquinha por dentro do bom tempo para ninguém do Peixe pegar a jogada. Recupera o passe. Bate mal na bola por dentro. Agustín Derritz. Bola volta para o Peixe. Igor Vinícius. Roleiser lançado pelo meio. Tocou para a direita. Gabigol. Dominou. Cruzou para o gol. Romain atira de cabeça. A bola sai da grande rebate de bola. Tira aqui dentro. Facundo Gulli. Toca na ponta com o centroavante Coelho fechando. Arão vai na bola e toca para fora pela linha lateral. Arremesso para o São Lourenço pelo meio do campo. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Guilherme Mordente está mostrando o somzão. Bandeirantes aqui na Vila com a torcida do São Lourenço. Dá uma escuitada, como a gente fala em Votuporanga agora. Os caras são barulhentos. Torcida do Peixe responde lá do outro lado, atrás do gol do Brasão. Tá bom o jogo aqui na Vila. Zagueiro Romain, agradão, tiro do Gabigol, enfia pela ponta, para tomar na frente essa bola, o Agustín Derritz. A defesa bica, vem Arão de cabeça, disputa na marcação, Miguelito, bota o cabeção em Salraldi. Lá no comando, para Coelho, cai sentado, Veríssimo, toca Arão, para trás o passe. Adonis Frieza, já vira a jogada, Igor Vinícius, fecha por aqui, com quase 30 primeiro tempo. Vira para a direita, essa bola para Bom Tempo, o cara que marcou o gol do Peixe. Bom Tempo atrás, é Igor Vinícius, enfia pelo meio, para Arão, Arão de primeira na direita. Posição legal do Roleiser, bobeia a defesa, partiu o Roleiser, domina, entra na área, ajeitou, fintou, outra meia-lua na área, bateu no gol, travada, a bola voltou, de primeira bateu, Igor Vinícius, longe. Estava completamente sozinho aqui na direita. O Roleiser, a defesa fez a linha de impedimento pela metade. Teve gente que saiu, mas teve gente que ficou, Everton. E que belo passe do William Arão, né? Que enxergou o Roleiser livre pelo lado direito. Ele carrega e ele aguarda alguém chegar. Seria o Igor Vinícius, mas o Igor Vinícius não passa pela direita. O Roleiser tenta a batida, a marcação tira, ela volta pro Roleiser. Pro Igor Vinícius, que estava no meio, livre de marcação, arrisca pela linha de fundo, tiro de meta pro São Lourenço. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 31 minutos do primeiro tempo. Sul-Americana, Santos 1, São Lourenço 0, Agrela. Canhão, Casemiro, volante brasileiro convocado para a Copa do Mundo, está perto de assinar com o Inter Miami, time do Messi, por 3 temporadas. Barrios domina, ataque do São Lourenço na canhota, do que domina é rápido, vai partir para cima do Adonis Frias, domina, rolou para trás em Salraldi, ganhou do Bom Tempo, trava com ele, Igor Vinícius, toma, já dá Miguelito, e já dispara pela ponta o Igor,
toca Miguelito para Rolês, aqui de primeira enfia para Igor, linha de fundo, para trás, não entende, na sequência da jogada dada pela Miguelito, a defesa volta para tomar em Salround, para Montenegro, o zagueiro que toma adiantando a jogada para Coelho, e volta o passe para Salround, domina bem e sai, o giro da marcação, deixa cair do central do Oliva, domina e volta à frente da jogada o São Lourenço, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais, distribuídas no país, acesse braspress.com. Domina a jogada pelo meio campo aqui na bola, o Salround na direita, 2 com ele, Ausmendi sai pela ponta, perna cagota, dá no fundo dessa bola, Derrits, cruzou pro gol, sobe de cabeça, Veríssimo tira, voltou na ponta da Barreal, de cabeça completa, sobra a volta pelo Igor ainda, com Facundo Gulli para trás em Salround, perna esquerda pro gol, vai descer das fácil para Brasão, ele encaixa sozinho no meio do gol, opinião na Bandeirantes em 107.3 para a Grande São Paulo, Leandro Quesada, 1-0, Santos 32,5 primeiro tempo na Vila Quesada. Desvendar o que é o Rolêzer é super complicado para qualquer comentarista, né? Qualquer especialista em futebol, torcedor, enfim. Porque às vezes ele consegue fazer coisas incríveis e às vezes ele faz umas bobagens, né? Como nesse lance. Tinha 2 opções, uma delas era o Igor, depois na sequência também errou, né? Um passe que ele tentou. E podia ter cruzado para a área, porque o Gabigol estava sozinho, né? Ele não fez nenhuma dessas 2 coisas e tomou a decisão errada. Por sinal, depois eu falo um pouco mais, mas o Gabigol está fazendo um grande jogo até aqui. Rolês é meu campo, domina a bola, sai do Salround, toca atrás e no pé do Universal, Derrits tomou, tentou, ajeitou, bateu, Ausmendi, Brasão pegou. Vaca pro goleiro do Peixe encaixar no meio do gol. Depois ele vai se abaixar para pegar de volta naquela pressionada o Ausmendi. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, o Bonder, a ferramenta do Brasil. Brasão, pé direito na canhota, muito alta, a bola Miguelito não domina e a bola vai direto para fora pela linha lateral. Já intervalo, Bandeirantes com João Paulo Capelanes. E quando terminar na Vila, vamos para Libertadores. Tem Palmeiras e Cerro Porteño, Ulisses Costa, Alexandre Pretzel, Bruno Vigliozzi. Você ligado na Bandeirantes em 107.3. Tá no trânsito, meu filho. Bom retorno para casa, hein? A gente ouviu o Panvec destacar no início. Trânsito ruim em São Paulo com manifestação dos estudantes. Se você está enroscado no trânsito, vamos seguir com a gente aqui. Já já você chega em casa. Domina a Romanha, vira a bola para Montenegro, pela ponta esquerda, marcado licença pelo bom tempo, dá pelo meio do campo ainda, se aproxima, pede a bola em Salround, que devolve ela para Montenegro, lado esquerdo, toca a bola com o lateral, Agostinho Derrits, fecha aqui para Barrios, domina baixinho, é rápido, chuta a bola, bate na marcação, fica pro peito para Miguelito, Miguelito atrás, Adonis Frias pela meia de primeira, vira bom tempo, dá Miguelito, belo giro, sai da marcação em Salround, Gabigol dispara, ele prefere o passe para a direita, vira bom tempo, a torcida, você ficou na bronca, demorou um pouquinho, depois um bom tempo pro Arão, que toca mal na bola pela direita, Agostinho Derrits domina, dá ao lado, o passe em Salround, São Lourenço ganha a posse de bola, continua atacando o Santos, 1-0, domina o meio campo, zagueiro, ó, vai embora o Herrera, todo empolgado, dominou, ameaçou bater, não bateu, vai no fundo, toca pela beirada para Tripítio, domina o capitão do time, sai da área Coelho, Tripítio, para cruzar, levantou, Adonis Frias, botou a cabeça, a bola sai da grande área, pega a sobra aqui atrás, sozinho Derrits, domina e já recua, ajeitou o lateral, ia chutar, mas não chutou não, envia para Barrios, linha de fundo, pé direito, bate na sola do pé do bom tempo e sai pela linha lateral. Arremessou bola para o São Lourenço cobrar. Futebol perde uma boa ideia. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Lateral ataque, São Lourenço, já arremessada com pressa, vem Salround pelo comando, tenta Coelho, Arão vai bem no bate, toma, dá Miguelito, Gabigol passa, Miguelito não lançou, a torcida viu, ele não viu não, caminhou e já abre a bola para Rolês pela direita, 35,5, primeiro tempo, Santos 1-0, dá bom tempo, Barrios vai na prensada, bom tempo, toma, dá Miguelito, ajeitou, devolve ela, Rolês, atrás, o passe é Christian Oliva que toca atrás, vira o passe, meu campo começa com o Veríssimo, marcado por Coelho, envia a bola para a ponta esquerda para Barreal, vem Arão na aproximação por dentro, bela passagem do Christian Oliva, 2 em cima, agarrado pela camisa, Lebotran que pede a falta, a arbitragem vai marcar, marcou. Aí não tem vantagem, tem falta mesmo, né? Falta marcada para o Peixe. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 36 minutos do primeiro tempo. Na Sul-Americana. Bom tempo fez, Santos 1, São Lourenço 0, Magrela. Canhão Gustavo Scarpa, meia do Atlético Mineiro, passou nesta quarta-feira por uma artroscopia no joelho direito para a retirada de fragmentos e só deve voltar depois da Copa do Mundo a atuar pelo clube mineiro. Rogério,
E aqui na Vila o assunto é a possibilidade do Neymar nem voltar a jogar pelo Santos, o que eu acho viável, né? Depois da Copa do Mundo. Aliás, eu vou dizer a você que pela contusão que ele tem, né, Everton, tá ameaçando até de começar a Copa do Mundo machucado, né? Dependendo da gravidade, né? Então, Canhão, inicialmente o que foi passado é que seria um edema, mas hoje desce o São Lourenço. São Lourenço, Facundo Guti, entrada na grande área, bateu na marcação com o Edio, pega só para ajeitar, bateu de primeira, pega. Brazão, sem Everton. Não, inicialmente um pequeno edema, só que agora a informação do próprio Rodrigo Zogaib, médico do Santos, é de que já há confirmação de que é uma pequena lesão na panturrilha direita. Ele falou isso em entrevista exclusiva ao GE. Então há esse trabalho agora de recuperação do Neymar, que ainda assim, segundo o que é garantido pelo médico santista, vai estar 100% apto quando se apresentar à seleção brasileira na semana que vem. Então, com essa constatação a partir de exames médicos, ele de fato não deve mais atuar pelo Santos antes da parada para a Copa. Claro, ainda assim uma preocupação em relação à Copa do Mundo também, né, Canhão? Verdade. Domina atrás da defesa com o Montenegro, joga o São Lourenço, Santos 1-0, 37 meio primeiro tempo. João Paulo Capelanes vem já no intervalo. Barreal insistiu, bola bate na marcação do para fora, pena de lateral. Arremesso para o time do São Lourenço, cobra com o Trepício. Já reveza atrás do passe, recomeça com o Romanha. Domina o zagueiro com liberdade, caminha pelo meio do campo, já lança para o meio. Facundo Guli, como ele devolve a bola pela ponta ainda para o Ferreira. Está marcado, o Romanha pede, ele prefere o passe para Barrios. De volta o passe na meia direita. Sozinho o Facundo vira a bola para a direita, Tripítio, marcado, dá pela beirada, tenta ensarrar de Arão, coloca o pezão, insistiu em Salhaldi, fecha com o Médio, cruzou na área, a bola, Igor Vinícius, bota a cabeça, tira, ela volta fora da grindeira, sobre voltou para o São Lourenço, Facundo Gole para Salhaldi, sai da marcação com o Rolês em cima, entregando para Barrios atrás em Salhaldi, vai bater, um canhão à direita, do gol para fora, Everton. E ele foi pegado na sequência pelo Roleiser ali, que atrapalhou no chute, estava no chão, mas de perna direita mandou a direita do gol da meta defendida pelo goleiro Brazão, rasteiro, linha de fundo, tiro de meta, Santos que vence o jogo 1-0. 38 minutos e meio, primeiro tempo, você com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, nas imagens com Alain Marcel no comando, no digital Alessandro Alwadi. 38,5 segundo, aliás, primeiro tempo, 38,5 primeiro tempo, Leandro Quesada opina na Bandeirantes, Santos 1-0, Quesada. Vamos entrar nesse bate-bola teu com o Everton, né, do Neymar, né? Eu acho que o Neymar só vai jogar na estreia da Copa, viu, gente? Meu palpite, tá? Aí ele ficará 27 dias só trabalhando, só treinando, sem bola. Meu palpite, tá? Meu palpite, 27 dias até a estreia. Tem um amistoso antes, não vai com certeza, né? Ah, contra o Panamá... Pra quê, né? Aí eu pergunto, pra quê? Contra o Egito lá em Cleveland também? Esse talvez, vai. Mas enfim, se ele jogar só a estreia da Copa, são 27 dias do jogo contra o Curitiba até a estreia na Copa do Mundo contra Marrocos. Bola pro gol do Peixe, Brazão saiu pra pegar. E vou dizer a você, depois do que eu vi na convocação, pra mim ele é titular, sabe? Não vai pra ser reserva, não. Não, também acho. Eu tô dizendo de não jogar, tá, Canhão? De não, ser sim, poupado, claro. ser poupado titular na todo... Copa. Isso. Ah, vai. Falso 9. Vai jogar na frente ali. Falta no Roleiser, tomou tranco, tá no chão. Nossa, o jogador do São Lourenço vai dar cartão pro assistente 1 aí, Everton. E o árbitro agora já chegou por ali, o Alex Herrera, para chamar a atenção do Insaurralde, né? Uma jogada do Santos que começa com a reposição do Brazão, buscando o lado direito do campo de ataque. O Laser sozinho, ele chega, domina a bola e por trás é empurrado, falta marcada. O Peixe vai em busca do segundo na reta final do primeiro tempo. Canhão. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Na direita, pertinho da lateral aqui, quase que na risca da lateral. 40 minutos e meio, primeiro tempo, falta pro Peixe, Roleiser. Pode até tentar o gol. Autorizado é o que ele faz direto no alto. Gil Naldin subiu. Subiu, grudou, ficou com ela. Toque eletrônico Bandeirantes marcando com nossa central técnica, tendo Beto Rebeck, Roberto Dias, Caiame Martins, com Rafael Palmeira na mesa de som. Vila, Copa Sul-Americana, a bola rola, o relógio não para. 40. Primeiro tempo.
Bom tempo, Santos 1, São Lourenço 0, Agrela. Ganhou no grupo do São Paulo da Sul-Americana, grupo C, o Boston River amplia diante do O'Higgins. Agora 2-0 para a equipe do Boston River. Já no Paraguai, segue Olímpia 0, Vasco também 0. João Paulo Capelanes vem já no intervalo. Bandeirantes, é claro, já com destaques do Palmeiras para o jogo das 9h30 na Libertadores. Palmeiras e Cerro Porteño, Ulisses Costa, Alexandre Pretz e Bruno Miliose. Barrios, o cara é rápido, já driblou Oliva, tá no fundo, cruzou pra área, a bola muito alta, entrando a defesa, bateu pra trás do Tripítio, Arão tocou pra fora, a bola fica na ponta esquerda pra Barrel, Peixe tomou um susto agora do Barrel com o Gabigol pra trás, a Barrel toque é curto demais, ele conseguiu tomar a bola esquerda, cai no meio campo ainda, com a zaga do São Lourenço, Romanha domina, dá pela direita em Sauraldi com ele, já toca ao lado, puxa a marcação com o Tripítio, domina, abre a passada, lança Montenegro, São Lourenço atrás do empate no fim do primeiro tempo, futebol perde uma boa ideia. A Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Olha o Barrios ainda, cagota, o cara vai embora, tenta a pinta. Bate o Vinícius, não sai, esquenta, ele tenta o passe da ponta, terra, a bola não chega, Laser. Lateral, ataque do time argentino. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Alô, Beraba, alô, Cláudio Zaidan, alô, Caboclinho, Manuel Zaidan. Ei, duplo abraço pra vocês aí, Caboclinho, Caboclão. Barreal tira pé direito na ponta, essa bola para Miguelito, vem a defesa de primeira, bate para trás o Herrera, sai do gol, Zilnoldin para trabalhar com o pé tranquilo fora da sua grande área. Motopeças de qualidade é na carta, conte com o desempenho, a confiança da marca, líder em suspensão também em motopeças. Na carta, pode contar. Pinsal, rádio domina pelo meio campo, já escapando do Miguelito, enfia na direita, mais à frente o passe, do que olha pela ponta, Vitor Pitio passando, atrás em Herrera, prefere o bola para o ataque, Pinsal, Laude, na área, a bola, tira aqui atrás o Oliva, Roleiter pega a sombra marcado, Santos ataca, perde Gabigol e faz pela inversão, da esquerda para a direita, Gabigol contra o zagueiro, dominou, são dois agora, fintou da ponta por dentro, já abre a passada, põe na canhota de volta para Roleiter, passa Miguelito, na meia lua da área, dominou o bom tempo, costurou, travado por trás, é falta! Ele ia driblar para bater com a canhota, tomou um tranco por trás do pé esquerdo, é falta, quase na meia lua da área de frente pro gol do São Lourenço. Edelton Ramos. E o Gulli fica caído no chão depois de fazer a falta, o camisa 10 argentino, esperando não tomar um cartão amarelo, porque ficou nítido o toque dele depois de ser driblado pelo bom tempo que trazia para a esquerda para tentar o arremate de canhota, mas não deu para ele, viu? Tem cartão amarelo subindo ali, mas não, aparentemente, Canhão, eu não diria que foi pro autor da falta, foi por reclamação pro camisa 8, Insaurralde. Cartão amarelo pro camisa 8 e agora fecha o Adonis tempo. Frias ali com o Coelho. Os dois trocando pescoções, tapas, empurrões. Acho que vai ter mais cartão ali, hein? Como o bom tempo tá caído, o árbitro não autoriza a entrada no departamento médico, que sabe, a coisa tá enroscada aqui. Os caras estão trocando carícias. É, isso vem do futebol argentino, né? Deve ser alguma rusga lá de trás, né? Olha, eu não sei se eu daria amarelo pelo lance da falta, mas como o Everton explicou, né? Tá parecendo mais ali por reclamação, óbvio. E nesse momento, né, a imagem oficial da Sul-Americana mostra Neymar e a filha. Essa é a Mavi, né? E ele dando, olha, dando na boquinha dela um docinho. Que o papai é lindo, né? Olha que imagem linda do Neymar, olha lá. Qual é o docinho? É doce mesmo? Se ela fizer careta, não é doce. Não, é doce. Criança tem que comer doce. Comer doce. Com uma espécie de colherzinha, né? Agora eu levantei aqui na cabine para dar uma olhada de fato. Vai lá, entrevista ela. Acho que eu não tenho acesso, não. Tenta. Você é carudo, que eu sei. Vai lá. Chega com educação. Vai por fora aqui, ó. Vai se agarrando aqui nessa proteção, dependurado nela. Aqui pela... E tá bonitinha, né? Tá com os negócios no cabelo, uns enfeites ali. Negócio no cabelo? O que é? Tá com uma espécie de chuquinha no cabelo, né? Ali toda bonitinha, a Mavi sentada no colo do pai Neymar. No momento em que são informados aqui 5 minutos de acréscimo, Canhão. Deu pra ver que o Everton não é pai, né, Quesada? Negócio no cabelo. Vamos pra cobrança de falta. Gabigol tá perto dela, hein? A bola tá quase em cima ali da linha da meia-lua. Foi lá o seu Alexis Herrera, passou o Chantilly para posicionar a barreira que vai ficar do lado direito do gol do Zilnoldin. O goleiro tá encostado? Esse goleiro é alto, hein? Ele tem quase a altura da trave.
Colocou 4, 5 jogadores no muro. O Gabigol vai enfiar um canudão de perna canhota. Quer ver só? 46. Santos pode virar com 2-0. Adonis Frias encostou. O Adonis Frias é mais na base da ignorância. O Gabigol deve ser também do mesmo jeito. O Arão fica na frente para encobrir a visão do goleiro. É um tal de pega daqui, empurra dali na grande área. Tá lá o Oliva também. Chance para o Peixe fazer 2-0. 46,5 o primeiro tempo. Gabigol, 4 passos para trás. O outro apita autorizando a cobrança da falta. Lá vem Gabigol. Pé esquerdo para a bola, bateu desviado no canto, é gol! Gol! É do Santos! Gabriel Barbosa, o Gabigol! Ele bate fraquinho, a bola dá uma casquinha na barreira pelo lado de fora. Vai no campo direito. Gilnoldinho tentou adivinhar, correu pro lado esquerdo. Vai pro outro lado. Voltou correndo, não deu tempo. Os acréscimos do primeiro tempo. O Santos amplia, faz 2-0. Gabriel Barbosa cobrando falta com a ajuda da barreira. Santos 2, São Lourenço 0. O Gilnoldinho não tem jeito, tá feito. Gabigol! Santos 2-0, Everton Ramos. E ele aponta na comemoração para os camarotes aqui onde estão amigos, familiares e também Neymar. Comemorando bastante Gabriel Barbosa. Eram 3 jogos começando no banco de reservas, mas nada que abalasse o camisa 9 santista. Ele pega a bola e de perna esquerda, de um jeitinho... que só ele para bater nessa bola, perna esquerda nela, ela desvia na barreira e não dá para 1,96 m do goleiro Gil, cai no canto direito do goleiro, é o 10º gol de Gabigol na temporada, artilheiro do Santos. Eram 3 jogos no banco de reservas, uma assistência e um gol em 45 minutos, Santos 2-0. Para terminar bem o primeiro tempo, o Santos. O Cuca chamou um reserva ali, ó. Tá abraçado a ele, não dá para ver que é o colete que encobre o número, não sei quem que é, mas ele já tá conversando com esse reserva aqui. Não deve estar trocando ideia sobre a Copa, enfim, um novo filme que ele deve ter visto em algum streaming. Tô achando que é para trocar, né? No intervalo, pode ser isso. Ausmendi no fundo, São Lourenço para a área, a bola, o toque! Passou em Salrado, ajeitou, voltou, bateu pro gol! Derris bateu, Brazão defendeu! Brazão com a canela direita, botou para escanteio, defesão monstro, Everton. Uma defesaça do goleiro santista, a bola que vem cruzada, passa por todo mundo e sobra para o Derritz, livre de marcação de perna esquerda, defesaça do Brazão para manter os 2-0 no placar. 49 minutos. 1 minutinho para acabar o primeiro tempo na Vila, Santos 2-0. Escanteio para cobrar Facundo Gulli, escanteio São Lourenço. Na segunda trave a bola de cabeça tentou tocar, quase que resvalou na ponta essa bola aqui, o Christian Oliva, fecha Igor Vinícius, vai no fundo o Gabigol, Adonis Frias pediu disparando pelo comando. Gabigol foi para a bola, tomou o tranco por trás, é falta em cima do Gabriel Barbosa. Final de primeiro tempo em instantes. Já João Paulo Capelanes. Já ouvindo Leandro Quesada. Opinião do jogo. O Santos vira muito bem com 2-0. Torcedor se anima. Aumenta o público até aqui na Vila Belmiro. Potter vai deixar a cobrança da falta ou não? Olhou para ele pro relógio o Alexis Herrera. Falta vai ser cobrada sem pressa em Barreal. Numa velocidade. Já bateu fazendo a inversão, já toca essa bola para a direita para Igor Vinícius, marcado, levanta a cabeça, enfia na ponta para Bom Tempo, toma a pressão com 3 em cima, gira de Montenegro, tocou por trás, a bola bateu no pé do Gabriel Tempo, é lateral de graça, São Lourenço, Montenegro arremessa para Barrios, vai no fundo, marcado, 1, 2 dribles, perde a bola, Bom Tempo ganha, recuraram, Arão bica essa bola para o ataque, não chega a Roleza, a bola bate na barriga do Insaurralde, domina pela ponta, vira a jogada para Derritz, 1, 2 dribles, Barrios encostou com ele, tabela curta, tira a defesa, bate de bico, Oliva tira, bola volta na meia ainda, Insaurralde, na área a bola para Coelho, Ausmendi fecha aqui, domina o centroavante, Grandalhão, calcanhar tenta, Adonis Frias vai ganhar, Adonis,
dá no meio passe, Insauraldi tomou, dá no comando para Coelho, girou, sai da marcação, por cima vem o Christian Oliva, ele faz a inversão, bota na canhota, Barrios domina, levantou para Coelho, Arão de cabeça, tira a bola, voltou na direita ainda, para fechar Trepítio na grande área, recua, dá Facundo Gulli, de volta a bola para Trepítio, torcedor que é o fim do primeiro tempo, cruzou pro gol de cabeça, e o Vinícius tira, ela cai no meio pro Peixe, Roleiser, quem sabe 3-0, na direita Gabigol pediu, na esquerda, fecha o Miguelito, não há tempo, apita Alexis Herrera, acaba o primeiro tempo aqui na Vila, Santos 2, São Lourenço 0, no intervalo pela maior rede de rádios do Brasil, intervalo Bandeirantes, alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, o canhão do rádio, narrando e narrando demais. Aí sim, Santos. Esquece o que rolou no fim de semana. Vamos, Peixão. Quem sabe, hein? Chances matemáticas para o Peixe se classificar para a próxima fase. Tem que continuar nessa pegada e dar uma secadinha, aquela secadela nos outros jogos que daqui a pouquinho o Agrela vai passar para você. Antes, voltando ao palco sagrado, Templo Sagrado, a vila mais famosa do planeta, a Vila Belmiro, de onde fala o repórter Everton Ramos. Tá dando nós. Vamos, Santos, o maior clube da terra. Everton Ramos, boa noite. Tá dando Santos, Capela. Boa noite pra você e pro ouvinte ligado no intervalo inteligente da Bandeirantes. Jogadores do Santos saindo rapidamente e um clima totalmente diferente do começo da partida. Torcedor do São Lourenço era que fazia festa e que elevava o som no Urbano Caldeira. Agora, diferente disso, é o torcedor do Santos quem festeja. Jogadores do Santos saíram rapidamente para os vestiários. Agora os jogadores do São Lourenço se reuniram no centro do gramado. O destaque para o Romanha, que foi conversar com o trio de arbitragem. Não está contente ali o zagueiro colombiano, assim como o time argentino. O torcedor argentino que agora sobe o som enquanto os jogadores saem do gramado. O destaque para Gabriel Barbosa, voltando a ser titular depois de 3 jogos, Capela. 45 minutos de um gol e uma assistência. Ele que é o líder de artilharia e de assistências do Santos na temporada, Capela. Maravilha. O Everton Ramos, tá frio aí na Baixada. Aqui em São Paulo tá frio, rapaz. Como é que tá na Baixada? Teve praia hoje ou não? Não teve praia, até chegou a garoar, chover em alguns momentos do dia, mas eu diria que agora, nesse momento, tá até um clima agradável, viu, Capela? Agradável. Quantos graus aí? Vamos ver. Eu diria... Não, aí eu preciso... Sensação térmica, sensação térmica vai, minha, vai, vamos lá, 19 graus. 19 graus, bom papo. Tá agasalhado ou tá tranquilo? Eu por exemplo, tô sem agasalho. Sem agasalho, bom, tá vendo? Lá em Santos, viu, Quesada? Lá não faz frio. Pode nevar, ainda assim é calor. Tudo bem, Quessadinha? Boa noite. Tudo bem, João. Tudo certo? Tá acelerado hoje, hein? Tá tudo bem? Cheguei aqui, você tá pilhado, batendo na mesa. Calma que o mobiliário é novo, viu? Você teve dificuldades para chegar aqui? Tive. Desgraça de manifestação. Tudo bem, é prescrito, tá lá em Constituição, tá tudo bem, tá tudo legal. Mas, meu Deus, cara, para tudo. Aí ficam os marronzinhos, ao invés de ajudarem, agregarem ao trânsito de São Paulo, não. Eles ficam lá, canetando. Só canetando. Aí eu abri o vidro do carro e falei, irmão, ao invés de canetar, não dá para poder mobilizar um pouco para poder escoar esse trânsito? Aí eu fiquei com medo de tomar uma multa. Tive que voltar para casa, pegar a motinho e vir para cá. Tô aqui, respirando, tranquilo, graças a Deus. Seja bem-vindo, seja obrigado, bem-vindo. Tô acelerado. Toma uma aguinha. Isso. João, o melhor em campo hoje foi o Gabigol. Gabigol tava com a grelinha aqui, né, grelinha? Fez um bom primeiro tempo, deu assistência pro gol do Bom Tempo. Fez o gol, né, o gol cobrando falta. Ligado no jogo hoje o Gabigol. Já tinha um tempo que a gente não viu um Gabigol tão ligado, né? Chega ao 10º gol na temporada. Se movimentou bastante e está fazendo o papel que nos últimos jogos tinha sido do Neymar, né? O Neymar estava jogando os últimos jogos mais próximo da área, como um falso 9. O técnico Cuca manteve esse tripé de meio campo para dar uma sustentação para o time. E aí o Arão e o Oliva mais na proteção da zaga. E quando o Santos tinha a bola também, passando pelos dois, essa transição ofensiva. E no meio desses dois e do Gabigol, um tripé ali de meio campo, formado pelo Miguelito, pelo Roleiser e pelo Bom Tempo. Tá bem o Miguelito, hein? Tá bem. Ele oscila, né? Ele oscila, joga bem um jogo, sobe 10, volta 2, sobe 20. Quem oscila muito é o tal do Roleiser, viu? O Roleiser é o seguinte. Ele vinha bem, né? Quando você critica, ele vai calar tua boca. Isso. Quando você fala que ele merece até a seleção da Argentina, aí ele faz umas bobagens. É verdade. Hoje ele fez umas bobagens em campo ali e tal, mas em linhas gerais o Santos está fazendo o que precisa e o time do São Lourenço muito frágil hoje.
Muito fraco esse time do São Lourenço. Eu não sei como é que o Santos conseguiu se complicar nesse grupo. Se bem que agora, nesse momento, o Santos é líder, tá? Do grupo, tá? Quem diria, hein? Quem diria. O Santos, ninguém do grupo Não. do Santos quer avançar a próxima Não, fase. não. Os caras estão largando a Sul-Americana, mas a Sul-Americana está sendo entregue ao Santos nesse momento, né, Quesadinha? E só depende dele, porque o último jogo vai ser contra o Recoleta também na Vila Belmiro. Então, esse jogo de hoje tá vencido. Com todo o Só respeito, se fizer uma grande bobagem. É. E aí, se não conseguir vencer o Recoleta também, aí para tudo, né? É que não conseguiu já em alguns momentos vencer É. jogos fáceis da Sul-Americana, E nem né? o Cuenca. Pois é. E nem o São Lourenço no primeiro jogo. Exatamente. Mas uma hora muda a chavinha. Exato. E uma pena não ver o Neymar no primeiro jogo pós-convocação, que eu estava muito curioso para saber como é que estava o ânimo dele e tal, mas ele está na Vila, viu? É. Com a filhota linda. Agora só depois da Copa, né? É, O papai. Neymar- Papai, isso a gente sabe como que é papai, Sim, né? Dando sim. docinho na boca da filhinha, tá todo Isso. feliz. A gente fez uma conta rápida depois pra gente encerrar rápido o assunto. Ele não vai jogar mais pelo Santos, provavelmente, Esquece. a informação do Everton aí. Esquece. Se ele não jogar contra o Panamá no dia 31, Que a informação é que não joga, né? não joga. E não jogar em Cleveland dia 6, já nos Estados Unidos, contra o Egito do Salah, ele só vai jogar na estreia se jogar a estreia, tá? Então ele terá ficado do jogo contra o Curitiba Brasileirão na Arena Corinthians, derrota por 3-0. Até eventual estreia, dia 13 de junho, em New Jersey, no MetLife contra o Marrocos, eu fiz as contas aqui, 27 dias. E por falar em contas... 27 não, dias, isso é quase um fundamental. mês. Essa conta que você fez é fundamental, até porque se a gente for pegar aqui o Ancelotti, ele vai ter aproximadamente 17 dias para trabalhar com o elenco da seleção brasileira. É isso. Então, assim... Mesmo não completo, né? Porque Exato, completo mesmo isso. só a partir do trabalho nos Estados Unidos. Exatamente. Que tem os caras da Champions. Até porque dia 30 de maio tem a final da Champions League entre Paris Saint-Germain E três e Arsenal. estão lá, né? Exatamente. Marquinhos, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães. 0-10 rápido que eu tô hoje na pilha, Quesadinha. Eu vi. Nota do primeiro tempo. Eu vou dar a nota para o Santos, eu vou dar uma nota 8. Acho que o Santos foi muito bem. Para o São Lourenço, uma nota 5. Super frágil o time do ex-Papa. Melhor em campo no primeiro tempo? Gabigol. Gabigol, tá bom. E você tá voando baixo, daqui a pouquinho você volta. Eu tento. Leandro Quesada, jornalista Tô tentando de há todas as 40 Copas anos, do Mundo. Ó, é o seguinte, gente. Tá rolando uma manifestação pesada por aí, eu senti os reflexos e fiquei de cabelo em pé. O pouco cabelo que eu tenho aqui na telha ficou em pé, porque realmente tá tudo parado, problema dá com pau, a CT cadetando geral, mas temos aqui para iluminar o seu caminho, Cristiano Panvec com atualizações da manifestação que tá atrapalhando a vida de muita gente. Cris, boa noite. Boa noite, Capelanes. Boa noite também para quem está conosco aqui na Bandeirantes. Realmente uma noite que não está nada fácil para quem circula por São Paulo, principalmente região oeste e sul da capital paulista, um verdadeiro nó no trânsito provocado por essa manifestação de estudantes da USP, da Unesp e também da Unicamp, estudantes que percorreram algumas das principais avenidas das zonas oeste e sul ao longo do meio da tarde para frente desta quarta-feira, aqui em São Paulo, com o objetivo de chegar ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, agora à noite. Eles até chegaram próximo ao Palácio dos Bandeirantes, mas um bloqueio foi montado pela Polícia Militar a coisa de mais ou menos 500 metros da porta do Palácio dos Bandeirantes, aqui no bairro do Morumbi. Há um impasse neste momento em relação ao que vai acontecer, o que pode acontecer aqui na zona sul da capital paulista, porque os estudantes querem ser recebidos por representantes do governo do estado. Uma comissão chegou a ser negociada para entrar na sede do governo paulista, mas no momento em que tudo parecia se desenrolando em relação a essa questão, os estudantes recuaram e disseram que querem entrar com essa comissão no Palácio dos Bandeirantes, mas antes a manifestação deve chegar até a porta do Palácio dos Bandeirantes. A Polícia Militar já disse que vai respeitar o direito à manifestação por parte dos estudantes, esses alunos dessas 3 universidades estaduais aqui de São Paulo, mas já determinou que esse bloqueio vai permanecer por mais algum tempo, afinal, são muitas ruas bloqueadas neste momento na capital paulista. Neste momento, o motorista não consegue circular pelas avenidas Morumbi e Giovanni Gronchi, que estão fechadas para qualquer tipo de tráfego de veículos e também de pedestres. E é claro que isso gera um nó, Capelanes, Quesada e também ouvinte da Bandeirantes. A gente consegue observar aqui pelo monitoramento que a gente acompanha neste momento do trânsito de São Paulo,
avenidas importantíssimas como Rebouças, 9 de Julho, Brigadeiro Faria Lima, Juscelino Kubitschek, a própria Marginal do Pinheiros, no sentido Castelo Branco e também no sentido Interlagos, completamente travadas para o motorista que tenta circular por essa região da capital paulista nesta noite de quarta-feira. Segundo o monitoramento de trânsito aqui da capital, neste momento a gente tem mais ou menos 900 quilômetros de lentidão pela cidade, que é um número muito acima do que a gente costuma observar neste momento aqui na capital paulista. A pauta é difusa, viu, Capelães? Tem muitos aspectos assim que os estudantes querem apresentar para o governo de São Paulo. Talvez o principal ponto é que é um reajuste dos estudantes da USP, principalmente, que pedem um pagamento, um aumento do pagamento ali para o programa de apoio à permanência e formação estudantil da USP. Uma dessas pautas, a pauta começou desse tamanho assim, pequenininha, foi crescendo, e aí fica uma coisa meio difusa, ninguém sabe muito bem o que é, mas é isso aí. Tá bom, daqui a pouquinho você volta com novas atualizações, porque a vida do paulistano realmente, nessa reta final de quarta-feira, não tá fácil. 2-0 Santos vencendo o São Lourenço, daqui a pouquinho a gente volta com todo o segundo tempo de Rogério Assis, o canhão do rádio no microfone da Rede Bandeirantes. Até já! Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O novo Tera vai mudar o seu conceito de SUV. E o consórcio Volkswagen vai mudar o seu jeito de comprar. Por que adiar o conforto da família se você pode planejar com tranquilidade? No consórcio oficial da Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Vonder. Você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. Vamos falar de nível técnico? O Brasileirão Série B está de volta na ESPN. Assista a mais de 300 jogos ao vivo pelo plano premium do Disney Plus. Quem sobe? Quem desce? Quem vai virar herói? Quem vai virar meme? Na série do futebol raiz, tudo pode acontecer. E tem coisas que só acontecem na Série B. Assista pela ESPN com o plano premium do Disney Plus. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo o cuidado é pouco.
Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Com o Tenda, a conta fecha, a conta fecha, a conta fecha. Dispensa cheia, estoque em dia, o Tenda tá fechado com a minha economia. Com o Tenda, a conta fecha, a conta fecha, a conta... Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha, na loja, no app e no site. Bandeirantes. 8h07, voltando com o intervalo inteligente em Bandeirantes, e o São Lourenço está voltando para o campo de jogo. O Peixão já voltou, né, Everton Ramos? Já voltou e com mudança. Saída do 32, Roleiser, que veio para o banco de reservas mancando, para a entrada do 48, Gustavo Henrique. Leandro Quesada, uma alteração apenas no jogo por parte do Santos, que vence 2-0. Olha, e também se não tivesse machucado, viu, Everton, já poderia tirar o Roleiser, porque ele passou aqui, não passou pela nossa crítica, não foi legal no primeiro tempo. Gustavo Henrique, pelo menos, vai correr um pouquinho mais do que o Roleiser correu no primeiro tempo. Santos, daqui a pouquinho, atualização para sabermos se é líder de fato do grupo da Copa Sul-Americana. Atualizações do outro jogo dá tempo. Vamos lá, Greninha. Como é que tá a situação no pique? Jogo da Sul-Americana, líder do grupo Santos, é isso? Exatamente, Capela. Além do Santos em campo, Boston River 2-0 no O'Higgins, e o Vasco fora de casa vai batendo o Olímpia por 1-0. Vamos pro segundo tempo com ele, a melhor transmissão é com ele. Explode canhão! Bora, Capelanes, começa o segundo tempo na Vila Belmiro. Vem com o canhão. Com todo o time Bandeirantes, nas emoções da Sul-Americana. Santos vence em casa 2-0 o Peixe. Tenta a bola pela posição do Lourenço. Pra fora, tocada errada aqui na ponta pelo Alves Mendes. Gustavo Henrique na vaga do Roleiser, que aliás a gente viu, né, eu tô aqui no intervalo da cabine. Ele vindo pro túnel aqui todo manquitola. Deve ter tomado uma raquetada daquelas, hein? Só isso, inclusive, justificaria a saída dele já no intervalo, viu, Canhão? Então a mudança, a saída do camisa 32 e a entrada do 48, que sentiu contra o Curitiba, mas está em campo nesse segundo tempo. Para atacar de volta, Barrios domina a jogada no ataque com 2 na proteção de novo. No que domina já marcado, toca para Romanha. Romanha para a direita com outro zagueiro. Pela ponta, Herrera, quem passa pelo meio campo, recua pela meia direita. Toca na ponta, Agostinho Derritz com ele. Volta a bola outra vez para o Herrera. Tenta driblar, marcado, vem na marcação. Bom tempo, volta. Bom tempo, colocou o pé, atingiu pé esquerdo do Herrera. Falta perigosa contra o gol do Santos, Everton. É perigosa, o Herrera vinha caminhando e ele já cai olhando para o árbitro, para o Alex Herrera. Falta marcada, o Gulli com a 10 pegou a bola ali para a esquerda, chegando ao lado dele também para a cobrança. O Barrios, bola parada para o São Lourenço. 1 minuto e meio, segundo tempo começando na Vila, Santos 2-0, o Gulli sai da bola. Barrios ameaça, volta, a defesa sai, agora sim vem ele, cobra mal, rebate Miguelito com voleio, vai no meio campo, a bola tá longe, o Gabriel Barbosa de longe o recuo, devolve a bola, Agostinho Derritz com o goleiro, com o pé, Gilo domina e sai jogando na entrada da grande área, 2 minutos do segundo tempo, o goleiro do São Lourenço bota à frente a bola, tenta os Mendes, ganha Vinícius de cabeça, toca pra direita, Igor Vinícius fecha bem marcado, tá na meio passe, tenta bom tempo pra Igor, tenta driblar, carrinho na bola, voltou pra fora com o pé nas marcações. Zauraldi, lateral ataque do Santos na direita, Igor Vinícius vem para fazer a cobrança, já sem muita pressa. Motopeças de qualidade à Nakata, conte com desempenho, a confiança da marca líder em suspensão, também em motopeças. Nakata pode contar. Terminando aqui na Vila o jogo da Sul-Americana, vamos para a Copa Libertadores.
Palmeiras e Cerro Porteño, Ulisses Costa, Alexandre Pretzel, Bruno Miriose. Você com a Bandeirantes em 107.3 para Grande São Paulo. Igor para fazer a cobrança de arremesso lateral. Marca Gustavo Henrique. Passa Miguelito. Não passa a bola. Agora sim arremessa na ponta essa bola. Linha de fundo para Gustavo. Limpa bem. O marcador toca de volta para Bom Tempo. Da área Gustavo Henrique. Tentou recuar. Defesa presa. Vem chegando o Oliva. Toma a frente em Salhaldi. Ele toca no ataque. A bola muito forte. Para chegar o Ausmendi. Com a cabeça domina a bola à frente. Lucas Veríssimo. Toca para o pé direito. Domina e vai à frente. Salhaldi insiste. Vira atrás o passe errado pela direita. Para tomar a defesa. Gabriel Barbosa tentou fazer a falta. Carro pela camisa. Vantagem no meio para Coelho. Falta do Gustavo Henrique. Lateral da cartão. Minha soma não vai dar, não. E a sorte do Gabigol que ele postou pela camisa. O cara não caía. Porque se ele tomar cartão, hein? Na direita, falta já cobrada com o time do São Lourenço. No ataque, na beirada no campo, Herrera. Linha de fundo na aproximação com o Trepidio. Domina o camisa 24, o capitão do time. Cortou por dentro, sai do Barrel, ameaça a cruzar. Limpa de volta, dá no fundo. Dominou o Coelho para trás, o passe, Veríssimo, rebote, a bola cai na grande área, disputa a marcação, passa pela ponta de Trepidio, bota o cabeção, tira a barra real, disputam dois, entrada na grande área para Coelho, Ausmendi, Barrios tentou, defesa quarta, bateu de primeira pro gol, Agostinho Derrite para fora, longe, no que a bola veio, que Cander envia um canudo, Everton. De pé na esquerda, uma bomba, né? Mas é entre trancos e barrancos na disputa de bola dentro da grande área santista, o Santos tirava, o São Lourenço vinha para cima, ela sobra para o camisa meia dúzia que de pé na esquerda manda sobre a meta, defendida pelo goleiro Brazão, um tiro de meta pro Peixe. O Terra mudou o conceito de SUV, vire a chave com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Brasil levanta a bola para a ponta, sobe de cabeça, Bom Tempo desvia, defesa corta, Romanha de cabeça para Trepidio, lança pelo meio do campo na aproximação com dois, pega a jogada pela meia direita em Salhaldi, do que ilumina já fazendo a inversão, bota lá do outro lado do campo, na velocidade Agostinho Derrite, domina o lateral, põe na área, a bola Brazão vai voltando, ela vai pro gol, saiu. Tentou pegar, não conseguiu, ela saiu, conseguiu evitar que ela saísse. O Ausmendi é tiro de meta. O Santos cobra do começo do segundo tempo. Futebol raiz que você quer? Assista a mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano Premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. O toque eletrônico da Bandeirante está marcando com Beto Rebeck, Roberto Dias, com Caiane Martins na central técnica, Rafael Palmeira, mesa de som, na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio, segundo tempo. Sul-Americana, quinta rodada no grupo D, o Peixe ganhando, Santos 2, São Lourenço 0, Agrela. Canhão, o Vasco também está ganhando na Sul-Americana, 1-0 contra o Olímpia, fora de casa, gol de Carlos Cuesta. Boston River e O'Higgins agora 2-1, Vecino diminuiu para a equipe do O'Higgins. A Libertadores segue Nacional do Uruguai 0, Universitário do Peru também 0. Abraçando você ligado na Bandeirantes em todo o Brasil, no Band Play, você em toda a galáxia. Não importa onde você está, não, meu filho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai tocar de volta, o São Lourenço, tabela, jogada pela ponta esquerda em Salhaldi, fecha marcado. Montenegro vai, tocou dele, saiu lateral. A bola deu uma casquinha no pé, lá na direita, o Gustavo Henrique. Bateu no Miguelito, que ia fechando aqui. Lateral de graça para o São Lourenço cobrar. Placar de 2-0, Santos na Vila. Tenda Atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app e no site. Montenegro marcado, vira a bola com o zagueiro. Sai Romanha. Faz gesto aqui, vai inverteu, virou a bola para a direita, Trepidio fecha, para o capitão muito alto, ele tentou de cabeça, evita que ela saia, botou o cabeção Barrel na trombada para tomar, quando foi descida para fora pela linha lateral, não pega do Barrel, tá reclamando aqui o Coelho, lateral de graça para o Santos que cobra aqui na sua defesa, 7 segundo tempo, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, 7 segundo tempo, Santos vence em casa 2-0, instaurado para a direita, bola para Trepidio, carrinho do Barrel na bola, opa, botando para fora pela linha lateral, arremessou a bola com pressa para o Trepidio, pega a bola para fazer a cobrança, só que um pouquinho para trás, 7 minutos do segundo tempo, vem arremessar, Coelho sai da grande área, pede o Ausmendi, demora a Trepidio para fazer a cobrança, para Ausmendi, tira Arão de bico, vai no meio, Miguelito, belo passe,
Não chega a bom tempo. A defesa tenta tomar aqui na direita. Para o Herrera. Dá na ponta. Trepício. Marca Barreal. Os dois brigam pela bola. Sobrou o cotovelo para todo lado. Dá para Herrera que entrega a bola mais atrás pelo meio campo ainda. Perde a bola por dentro. Insaurral de domínio. Vem à frente. 8h15 da noite. O quinto sinal está marcando. Hora de Brasília. Do lado esquerdo. Passe na ponta. Barrios recebe. Vira. Tenta o passe para Facundo Gulli. Gulli para Barrios. Que toca no meio para o Herrera. O zagueiro vai todo empolgadão. O que domina. Passa para o meio campo. Miguelito marca só de longe. Dá na ponta. Para Trepício. De volta a bola para o Herrera. Como se fosse um ponta. Costurou para bater, mas não bateu. Virou para Trepício de volta. O capitão fecha com ela por aqui. Para cruzar. Não para cruzar. Dá na direita ainda com o próprio Herrera. Marcado. Miguelito em cima. Ele ameaçou driblar. Cortou de um lado para o outro. Cara ensaboado. A zagueira, mas não é durão não. Trepício. Linha de fundo Herrera. Volta Miguelito para tomar. Tira bem Miguelito. Já entrega a bom tempo. Drible curtinho. Toma a pressão de Coelho. Recua. Dava real. Perna esquerda. O bico à frente com o Gabigol. Corte demais a bola. Volta Romanga. Domina o meio campo. Dá no meio de volta. O passe Insaurral de fecha. Marcado. Do que domina Xavier. Entrega a bola do outro lado com o Montenegro. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. O ensaboado Barrios vai no fundo para cruzar para o gol. Travado. A bola vai para fora. Ganha escanteio, esse Barrios ensaboado. Everton. Perigoso, né? Eram dois na marcação dele. Estava por ali o Gustavinho e também o Igor Vinícius. Ele tenta partir para cima da marcação, que rasga. Pela linha de fundo, tem escanteio São Lourenço. 9 minutos do segundo tempo. Facundo Gulli cobra o escanteio para os grandões, os três zagueiros. Romanha, Montenegro, Herrera. Santos 2-0. Vai muito bem, obrigado. Pra bola, Facundo Gulli, pé esquerdo, levanta, pra Herrera de cabeça, veríssimo rebate, a bola sai da grande área pra pegar Gustavo Henrique, chuta, a bola bateu em Barrios, vai pra fora, em lateral pro Peixe, cobrar na sua defesa, Cabos Elétricos, Zil, a líder do Brasil, se assim você pode confiar. 9,5 segundo tempo, Leandro Quesada comenta na Bandeirantes, 2-0 Peixe, que volta com essa vestida, machucado o Roleiser vai embora, entra Gustavo Henrique, Quesada. Para dar um pouco mais de velocidade, mais esperteza ao time, né? Porque o Roleiser estava meio dorminhoco na primeira etapa. Agora os números são interessantes, né? Praticamente o mesmo número de posse de bola, né? Da 49 para o 151 para o São Lourenço. 4 chutes a gol para cada time. A diferença é que o Santos fez 2 gols, né? Acertou o pé nos lances dos 2 gols no primeiro tempo. Agora, o Santos muito recuado nesse segundo tempo, né? Esperando o momento certo para dar o bote. Quem sabe agora, hein? E até tem a raquetada que o Trepício dá no jogador do Peixe, né, Everton? E que gera para ele um cartão amarelo. O Santos partia pelo lado esquerdo, o Ilharão, passe bom para o Barreal, que foi derrubado pelo Trepício. O capitão argentino, camisa 24, cartão amarelo, segundo dos argentinos no jogo. Alô, Jones Mendes, ouvido em toda a galáxia, na nativa, grande Jones. Vai tentar jogar aqui atrás, Igor Vinícius, dá no meio para Gustavo, para e perdeu no carrinho, tomou a frente com o Mendes, Ausmente com ele, Ausmente lançando forte demais, o passe errado, vai chegar Barreal, do que domina, já dá um bico e bota essa bola para frente, tá em jogo, ela volta na marcação com o Trepício, capitão aqui domina e vem com ela, Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 11 minutos do segundo tempo. Copa Sul-Americana, Vila Santos 2, São Lourenço 0. Tagrela. Canhão João Fonseca já confirmou que vai disputar o ATP 500 de Halle na Alemanha depois do Roland Garros. No Roland Garros, ele vai ser cabeça de chave neste torneio que começa no dia 24 deste mês de maio, nesta semana, e termina no dia 7 de junho. E tem cartão para jogador do Santos também, Everton. Foram 2 faltas em sequência no campo de ataque do São Lourenço, na segunda rendendo cartão amarelo, uma pegada mais forte do Arão para cima do Coelho, cartão amarelo para o camisa 15 Santista. Eu não sei se o seu Alexis Herrera não viu que foi o Arão, mas ele ia dar pro Oliva. Aí o Oliva apontou, não, foi ele, olha lá, foi aquele cabeludo lá, ó. Tá certo mesmo. Falta marcada na direita pro São Lourenço, 11 minutos e meio, segundo tempo. Vai bater aqui o Facundo Gulli com a perna canhota. Ao lado dele para bater de pé direito o Barrios. Foi lá o seu Alexis, passou o Chantilly. O Brasão colocou 2 no muro. Passou da bola o Barrios. Facundo Gulli bateu errado, calcanhar, tentou o toque. Ela vai para... Olha lá, rapaz, o Coelho. O cara deu calcanhar na entrada da grandeira, dentro da grandeira, todo... Bonito esse lance, essa bola entra, Everton. Parecia ser no final do ano ele podia ganhar aquele gol da FIFA, hein?
Parecia ser uma jogada ensaiada, né? O Gulli busca o Coelho dentro da área, ele dá um toque de calcanhar, não sei se direto pro gol, buscando o Herrera na grande área, mas ela vai direto pela linha de fundo, perde a oportunidade, tiro de meta Santos. E o Santos vem pra jogada, Gabigol bota na ponta, vai na marcação, Cristian Lima se antecipa, Romainha dá pro goleiro, Gil na grande área, toca lá na esquerda, Montenegro, forte demais a bola, ele corre, evita que ela saia, dá um bicudo de graça, ela vai pro peixe, de cabeça do Nissinha, se bate, vira pra ponta, na barriga, tentou ajeitar, perde a passada e a bola, já girou pra tomar em Sauraldi, recua, Rony toca na ponta, vira a bola para o Agostinho Derrites, levanta pro ataque, vendo Frias, botando o cabeção, tirando, Igor Vinícius, bota no peito, dá Frias de volta, passe errado, se antecipa, tira na ponta, bom tempo, belo giro do menino, do que domina, já volta Igor Vinícius, Rony é já novidade no time do Cuca, na ponta para tomar Miguelito, linha do meio campo, virou para trás, Gustavinho devolve a bola para bom tempo, faz a proteção, sai da marcação feita pelo baixinho, Barrios marcado, recua, dá pela ponta direita, Miguelito, ele com Barrios em cima, gira Miguelito, procura alguém de branco, acha Adonis que chuta, vai no meio, não pega na marcação, Gustavinho bota ela, vai de graça para fora, para a linha lateral, em arremesso para o time argentino. Tem troca no Santos agora, Everton pelo jeito. E piscou aqui, ó, vai sair o 30, Miguelito para a entrada do 11, Rony. Segunda modificação do técnico Cuca, a saída então do 30, Miguelito para a entrada do 11, Rony. Leandro Quesada opina, sai Miguelito, entra Rony. Quesada. O Miguelito, né? O boliviano Miguelito fez um jogo ok no primeiro tempo, tal, não comprometeu, participou, tal. Agora, o Rony que está entrando não é mais aquele Rony dos bons tempos do Palmeiras, né? Há muito tempo o Rony não consegue uma sequência legal, veio com a expectativa de ser titular e aos poucos foi perdendo espaço nesse Santos. Hoje a gente pode dizer que o Rony é reserva de Miguelito. Rony tentou driblar pela ponta, Herrera vai, tentou a jogada aí, o Rony mais cavou do que foi a falta. O banco inteiro do Santos levanta e vai para cima do árbitro reserva, o Carlos Parra. Não era para tudo isso, o Rony, mas tentou cavar do que partir para a jogada também, né, Everton? Foi pertinho da gente aqui, ó. Sim, ele pareceu nem ter intensidade para continuar na jogada, queria a falta ali e o Barreal chamou a atenção, canhão, foi com tudo para cima também do quarto árbitro. Não sei se ao final da jogada pode pintar cartões amarelos aí por reclamação. O que agora está ali tentando contemporizar, confirmando com o 4 árbitros. A jogada seguiu pelo meio campo, vai tomar a frente, a marcação, Tripídio. Já entrega do lado esquerdo, em Sauraldi, fechou no fundo. Igor encara, ele balançou para driblar, para cruzar. Igor carregou na bola, conseguiu tomar, puxando pelo braço. É falta do Igor Vinícius, é falta para o Peixe bater. Na direita, na entrada da sua grande área, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos do segundo tempo. Copa Sul-Americana. Quinta rodada no Grupo D, Peixe subindo na classificação, querendo e tá dando por enquanto para continuar sonhando com mata-matas da Sul-Americana. Aqui, a Grela, Santos 2, São Lourenço 0. Ganhou hoje mais cedo na final da UEFA Europa League, deu Aston Villa em cima do Freiburg, 3-0, o primeiro título da competição por parte do clube inglês, que não era campeão há 30 anos. A última conquista havia sido em 1996, no caso a Taça da Liga Inglesa. Eu e você ligados pela mesma emoção aqui na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Gabigol tentou calcar a bola, bate na marcação e sai lateral então para o time do Santos cobrar. Público. Além da metade do campo. Oi, Everton. 6.948 presentes na Vila Belmiro por uma renda de R$ 373.906,39. Podemos chutar aqui uns 800 torcedores do São Lourenço? Ou estou exagerando? Dei uma conferida com a imprensa argentina e me passaram aqui 1.000 torcedores argentinos saindo lá de Buenos Aires. Barreal no carrinho, na área, tomou, bateu no Herrera, não bateu. Segundo árbitro não bateu, bola foi para fora. Tiro de meta para o São Lourenço jogar. Já tem Libertadores, tem Palmeiras e Cerro Porteño, Ulisses Costa, Alexandre Pretzel, Bruno Miliose, também em 107.3 para Grande São Paulo. A nova frequência Bandeirantes.
Barrios domina meio campo, tomou pressão do Gustavo Henrique, no que domina, já sai dele cheia, a bola na esquerda com o lateral, na ponta, Agostinho Derrites domina, devolve a bola pela meia para Insaurralde outra vez, 2-0 Santos, Arão na trombada, ganhou do Comédio, insiste o atacante, perdeu a bola, tomando meio bom tempo, vira de primeira esse passe pela ponta, Christian Oliva para Rony, no que domina, marcado, vai no fundo, Herrera com ele, dominou para tentar passar, belo passe por dentro de primeira, bom tempo para Rony, na área, bateu para Gabigol, Romanha tirou, tira de primeira, Insaurralde, levanta a bola, cai na esquerda, defesa do time do São Lourenço ainda, para pegar Barrios, domina o ensaboado, vai no fundo, no que domina, vai tentar driblar, sai pela meia direita, recua, servido por dentro, passa para Tripídio, dele pelo meio, a jogada vai tentar, frente ao Facundo Guli, falta e tem cartão para o jogador do Peixe. Ué, essa não tem cartão não? Essa era pra ter, não, Everton? Parece que ele não tá seguindo um critério, né, Canhão? De fato, antijogo ali do Barreal, camisa 22, que vai só no corpo do Guli, mas sai sem cartão amarelo. Quando o Brasil entra em campo ou no trabalho, a convocação é certa. Vonder, a ferramenta do Brasil. Osmandi girou pela ponta, chega para tomar e já tira o Adonis Frias na direita, jogada, vira para bom tempo para Adonis Frias, tentou driblar, chega na marcação, a defesa, o Bandeira está marcando o lateral apenas, nada de falta, tentou cavar uma falta ali no lateral, Adonis Frias se lascou, já jogou o São Lourenço, 2-0 Santos, bola lá do esquerdo ainda, Agostinho Derrites, recuando bola para Insaurralde, inverteu para a direita, Tripítio fecha aqui, marcado daquela fungada o Barreal, Tripítio balançou para ganhar no fundo, chegou para falta, sem bola aparecendo com o Coelho, Tripítio cruzou, procura de cabeça, Veríssimo tira, tá caído o Barreal, não era pra tanto, mas ele tomou o tranco sem bola do Coelho, pra trás a bola em Insaurralde, ameaçou bater pro gol, se levanta Barreal, pra dentro o passe, Coelho na área, bateu pra trás, Barreal contra, saiu o escanteio, foi na cara do Bandeira aqui o Jorge Orrego, centroavante do São Lourenço, saiu só pra fazer a falta aqui no Barreal, não saiu não, Everton? Saiu o Coelho pra cima do Barreal, por isso inclusive o Barreal chama a atenção agora ali do auxiliar da arbitragem, só que na sequência a jogada segue e ele mesmo é quem corta essa bola com perigo contra a própria meta. Tem escanteio o São Lourenço que quer descontar. 19 minutos do segundo tempo na Vila, placar de 2-0, Santos vencendo. Escanteio para a área, Romanha e Herrera, cobrado curto o escanteio. Para trás a bola do Barrios. Pede Tripítio, levantou para Romanha de cabeça, direto longe, ela vai pela linha de fundo, tiro de meta, então para o Santos jogar futebol. Perde uma boa ideia, Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Bruno Milhozzi, 9,5, o Verdão encara o Cerro. Com que time, Milhozzi? Tá pronto pro duelo na Copa Libertadores, com Carlos Miguel 1 no gol, na direita 4 para Giai, linha de zaga de 15 Gustavo Gomes, 26 Murilo, pela esquerda 56 Arthur, meio de campo com novidade em 17 Marlon Freitas, 32 Emiliano Martinez e 8 para Andreas Pereira, no ataque 11 John Arias, 40 para Alan, centroavante Flaco Lopes, veste a 42, a bola rola às 9h30 na Bandeirantes, Canhão. Pro ataque, essa bola vem São Lourenço, Barreal, uma casquinha, Arão vai lá e dá um balão, opa! E viva São João! É só mês que vem. Rony vai de cabeça, tentou disputar uma casca, Romanho bota o cabeção, tira, fica na ponta, não chega na bola aqui na ponta, um bom tempo. Pro ataque a jogada, Coelho, o Veríssimo bota o cabeção, pega o rebote Barreal, Arão, Veríssimo, Barreal de primeira por dentro, bela bola pra Oliva, tá pressionado, dá bom tempo, enfia pra Rony, uma casquinha, arrumou, Cristiano Oliva no lado esquerdo, na área Gabriel Barbosa, Oliva, tá na área, bateu por cobertura prensada, ela toca no travessão e sai, escanteio! Ele bateu prensada com o zagueiro, Gabigol passou achando que o Oliva ia passar para ele, ele tentou por cobertura, o zagueiro não botou a canela, ela deu uma triscadinha no travessão, escanteio, Peixe na esquerda, Everton. Que jogada pelo lado esquerdo na escapada do uruguaio Christian Oliva, jogada que começa com o Barreal, passa pelo Rony e aí o Oliva sem marcação carrega, lado esquerdo, entra próximo à grande área, e aí ele tinha a opção de abrir pro Gabigol, não, tentou um remate pro gol, ela acaba desviando na marcação, toca na trave e sai pela linha de fundo, quase o terceiro do Peixe que tem escanteio. 21 minutos, o Santos cobra escanteio. Para área, os zagueiros, fechadinho, primeira trave errada, a cobrança, a marcação tira com o Tripídio, dá um balão, lado esquerdo para chegar a Barreal no carrinho, ganhou do Barrios, cometendo falta na arbitragem, diz que não, diz que foi na bola, segue o jogo pro Peixe, o Vinícius Darão, que toca pelo meio campo ainda, já puxa a bola com Gustavo Henrique, o Santos tenta ampliar a vantagem, 2-0 segundo tempo, futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Na direita a bola, Oliva, vai como se fosse um ponta, marca Romanho, Oliva olhou, tentou, encarou, Romanho é grandalhão, dominou, tem falta do Oliva em cima do zagueirão do São Lourenço. Tem gol, Agrela?
Tem gol, Canhão, gol do Olímpia. Mateu Gamarra, zagueiro que atuou no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, também no futebol brasileiro, empata diante do Vasco pela Copa Sul-Americana. Agora Olímpia 1, Vasco também 1, os dois empatados com 8 pontos no grupo G da competição. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Queridos para a grande área, a bola brasou no alto, deu um tapa, o gol tá vazio, vai pegar a bola Trepício, já ganhou no perdão aqui com o Rony disputando. Rony perninha curtida, depois o Rony mergulha e dá uma cabeçada na bola no adversário. O Rony salta e usa de trampolim o adversário. É falta, marcada pelo árbitro. Às 8h30 da noite em ponto, Eber. Gostei, o trampolim do Rony foi o adversário agora. Indiscutível, né, Canhão? Ele vai com uma força. Na verdade, é uma plataforma de lançamento, né? E ele vai com uma força pra cima do marcador. E o pior, na sequência, ele cai com o cotovelo no rosto do jogador argentino, que segue caído com as duas mãos, inclusive, no rosto, pedindo atendimento. Inclusive, o Gabigol agora faz sinal pro departamento médico da equipe do São Lourenço entrar em campo para atendimento, mas por enquanto ali, levando a pior. Caído no gramado, mas tem falta o São Lourenço. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Bom, não ia fazer ser o tripite, ele está tomando 2-0 na Cacunda. O Rony usa ele como plataforma de lançamento, ele deixa o cotovelão no cangote. Ela tomou uma cotovelada no pescoço. Está sentindo ali o pescoço, ombro direito. Sobreviveu, pronto, está vivo. Falta marcada na meia direita para o São Lourenço. Autorizada a cobrança em Saurado, levanta para Romanha, Arão de cabeça, tira a bola, cai do lado esquerdo, é para pegar o rebote, Romanha vai atrás da bola, do que domina, recua, dá Barrios, pé direito, belo drible, sai do bom tempo, vai no fundo, Romanha pede de volta, lançado o zagueirão, dominou, todo o Durão, recua a jogada, vira para trás, Guti arremessou, desarrumou, bateu pro gol, toca na defesa, bate na marcação e sai, meio campo, é lateral, bola pro time do São Lourenço, compraria agora a parada para a hidratação, aos 24 do segundo tempo. É futebol raiz que você quer? Assista a mais de 200, aliás, mais de 300 jogos da Série B na ESPN e no plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Parando por uma água aos 24 do segundo tempo, jogo na Vila Belmiro, Santos vencendo por 2-0. Opinião na Rádio Bandeirantes. Opinião Bandeirantes com Leandro Quesada. Santos 2-0. Tá tranquilo, tá sussa o jogo pro Peixe aqui, Quesada? Tá sussa. Esse é um bom termo, viu? Tá sussa, porque assim, eu até entendo essa postura do Santos. 2-0, tá administrando, tá ok. O duro é o São Lourenço com esse futebolzinho mequetrefe, pequenininho, né? O que o técnico deve estar falando agora ali, né? Porque assim, tá perdendo por 2-0, se atira, busca alguma coisa, né? Mostra algo diferente, mas também você olha para uma escalação com uma qualidade, né, de um nível muito discutível, né? Aí eu tava lembrando aquele time de 2014 do Balsa, que foi campeão da Libertadores. Aquele era um belo time, né? Torrico, Romagnoli, Piatti, Ortigosa, Mercier, Matos, o Kahneman estava no banco, tinha o Blandi na reserva, Romagnoli, Leandro, meu xará Leandro Romagnoli. Como o tempo passa, o tempo muda e as coisas às vezes pioram, né? No caso do São Lourenço e do Santos também, não vou falar nem do Santos, os grandes times que o Santos teve no passado. Mas enfim, é uma questão só desses últimos minutos passarem para o Santos ratificar essa vitória e depender só dele para alcançar a primeira colocação nesse grupo da Copa Sul-Americana, o Canhão. O jogo vai ser reiniciado aqui, deixa eu ver o nosso Everton Ramos. Neymar tá dando papinha lá pra filhinha, tá tudo bem? Dá uma olhadinha lá, dá uma pescoçada no camarote lá, vai. Ô, Canhão, vou confessar pra você que desde o início do segundo tempo eu tô olhando pro camarote e não vejo ele mais, viu? Inclusive, já tive aqui do nosso Guilherme Mordente, me trouxe a informação que durante o intervalo ele pegou o elevador e desceu. Então não voltou pro camarote mais não. Agora só um detalhe pra gente ficar de olho, ó. Cristian Oliva com a mão na virilha ali na região esquerda, antes da paralisação, preocupando por enquanto a comissão técnica do Santos, viu? Reiniciado o jogo aqui na Vila, Santos vencendo 2-0. Bola recorda com a defesa do São Lourenço. Para Romanha, pelo meio campo daquela olhadinha, entrega para Herrera que joga pela direita. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 26,5 do segundo tempo. Copa Sul-Americana, na quinta rodada do Grupo D, Santos 2, São Lourenço
0, Guilherme Agrela. Canhão ainda pela Sul-Americana, Boston River faz 3-1 em cima do O'Higgins, agora com Gaston Ramírez, um frangaço do goleiro da equipe do Chile. Com esse resultado, o São Paulo permanece na primeira posição com 9 pontos, Milionários é o segundo com 8 e o O'Higgins fica em terceiro com apenas 7 pontos. Para a jogada direita, a bola para o São Lourenço, cruzamento na grande área do Dorelitz, dá um tapa, o Brazão tentou, Insaurralde subiu, toque de cabeça, gol! Gol! Do São Lourenço! Para acordar a imensa torcida do São Lourenço na Vila Belmiro. O gol de honra do time argentino. A bola veio da direita, atravessada para o outro lado. Brazão tentou, chega dando um tapa, a bola entra. Desconta o São Lourenço. 26,5 segundo tempo na Vila Belmiro. Santos 2, São Lourenço 1. Começa a ficar preocupante o jogo aqui na Vila. A vantagem diminui. Everton Ramos. Até porque esse time, comandado pelo técnico Cuca, é um time que sofre mais gols, 80% pelo menos, no segundo tempo. Por isso a preocupação do torcedor. Jogada trabalhada pelo lado direito e o cruzamento vem para a área. A marcação do Santos tira e ela se oferece para o The Hits, camisa meia dúzia, que testa de cabeça, 1,85 m para fazer o primeiro gol dele na temporada e descontar. Agora o Santos perde a liderança por enquanto do grupo, mas segue vencendo 2-1. Domina Gustavo Henrique na direita, linha de fundo com Gabriel Barbosa, que dá Igor Vinícius, que toca para a jogada. Gustavo tomou do primeiro, depois levou um rapa, falta e vem cartão. Cartão para o jogador do São Lourenço naquele bolo. O seu Alexis faz a coisa errada, ele não tira o cara ali, parece o Montenegro. Falta, mas que porrada que toma o Gustavo Henrique. Everton. Foi uma volta bem forte do Montenegro e ele sai com a bola em mãos, apontando para o árbitro ali, para o Alex Ferreira, que tinha ido na bola, mas não, é uma pegada mais forte. Cartão amarelo para o camisa 55 do São Lourenço e segue caído ali o jogador santista, aparentemente o Gustavinho. Caído, já se levanta, quero ouvir depois da cobrança da falta o Leandro Quesada. Gustavinho continua caído, tem uma conversa da arbitragem ali com os jogadores. Quesada, o Santos tomou o gol do São Lourenço. Tomou cedo esse gol, a vantagem é pequena, Quesada. Pois é, e eu falava, o que será que o técnico tá falando com a rapaziada do São Lourenço, né? E aí o São Lourenço vai lá e ataca com perfeição. Muito bem virado esse jogo da esquerda para a direita, falha na marcação no cruzamento. E aí o Adonis dá uma cabeçada que praticamente foi um passe, né? Pro The Hits também de cabeça marcar o primeiro gol do São Lourenço. É o que você disse, né? O São Lourenço pode complicar a vida do Santos nessa reta final. Curta, entrada na grande área, Arão tentou a defesa, a prensa de bico, tira, jogada ensaiada rápida aqui, a marcação se antecipa, ela cai no meio campo do Pente, Igor Vinícius, sim, ele amacia no gogó, a pressão do Coelho, Igor devolve a bola, Brazão, pé direito, traz pro pé bom, já dá um bicudo, toca no ataque, Veríssimo tá aqui com o Romain, o zagueiro ganha de cabeça, bota na ponta, vai tentar com o peito, conseguiu bater essa bola pela direita, o Valso Mendes, vira na esquerda, aliás na direita, linha de fundo ainda, para chegar a Gulli, para cruzar pro gol, Tripite, o escanteio. Quicou fora do campo, escanteio. Que pressão do São Lourenço. E a torcida se anima e cresce com um gol de honra marcado. Everton. Começa a gostar do jogo o São Lourenço, vem em busca do empate com a força da sua torcida. Cerca de 1.000 argentinos que estão ali tomando todo o espaço reservado. Agora nesse momento, na jogada de escanteio, o Barreal acaba caindo e agora está autorizado que os profissionais do departamento médico do Santos entrem para fazer o atendimento no camisa 28, no 22, desculpa, e já pronto para entrar daqui a pouco aqui, o camisa 38, Rafael Gonzaga. Menino da Vila, o Rafael, feito aqui. Isso, o menino da Vila já teve algumas oportunidades nesta Copa Sul-Americana. Além dele, quem também está tirando o colete nesse momento, eu falei da situação do Christian Oliva há pouco, é o volante da base, camisa 81, Samuel Pierre. Deve fazer a estreia entre os profissionais, jogador de 18 anos, elogiado pelo técnico Cuca e de fato vai fazer a estreia daqui a pouco com a camisa profissional do Santos. O Real vai sair levado pela maca. E já vem também o menino Samuel Pierre. São duas mexidas.
César Sampaio nem chega perto do quarto árbitro, mas para falar de alteração, né, Everton? Tá sentadinho quietinho o Sampaio, né? Agora que você levantou ali, ó. Depois de domingo, né, Canhão? Depois daquela situação. Agora ele entregou o cartão pro delegado ali da Conmebol. Mas primeiro alguém vai lá para conversar com o quarto árbitro. Calma, pera um pouquinho. Vamos primeiro trazer o papelzinho. Barreal levado pela maca. Vai entrar primeiro o Samuel Pierre. Isso, Samuel Pierre, camisa 81, tá entrando no lugar do 49, Gabriel Bontempo. Então, jogador estreando como profissional do Santos, 18 anos neste momento. E a outra mudança, o lateral esquerdo de ofício, Rafael Gonzaga, 38, tava o improvisado Barreal, que foi embora com a 22. Escanteio o São Lourenço que se anima depois de marcar o gol de honra. 2-1 Santos, 32,5. Sai da bola aqui o Hitz. Barrios para a área, para Romanha. Arão de cabeça, tira a bola, tica na esquerda, do outro lado. Fecha de Hitz. Para cruzar no meio, só bem dois. Passou, arrumou com o braço. Hein? Defesa tentou, defesa tocou, Rony tirou. Voltou na sobra Barrios. Cavadinha direto no gol para fora. Teve toque de braço do Guti, mas o árbitro não conseguiu ver, gente. Calma, calma. Se saísse o gol, o VAR ia avisar. Com 80 caras na frente, como é que ele ia ver o toque de braço do camisa 10, né, Hebel? Aqui da cabine a gente viu aqui do alto. E agora ele faz a sinalização. O que chama a atenção é que os jogadores do Santos, alguns pareciam parar na jogada, só que não, a jogada segue, né? Enquanto o árbitro não apitar, no fim dela ele aponta pro braço, dá o lance regular e a posse de bola pro Santos. Tenda Atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app, no site. Guilherme Mordente está mostrando o Sãozão Bandeirantes aqui na Vila Belmiro. Torcedor do Peixe volta a cantar a do São Lourenço, também tenta. Mas encoberta pelo torcedor do Peixe, que se anima 2-1 para incentivar o time. Guilherme Mordente com Marcos Mesquita. Time de externas da Bandeirantes aqui na Vila. Você na gente com o YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Com Alain Marcel no Switcher. Com Alessandro Alvade no digital. Torcedor do Vila Nova, Alessandro Alvade. Escutou Rafael Gonzaga, defesa corta, vai Romanha, bota no peito o zagueiro. Dá um bicudo, mas o outro pegando aqui um toque de braço. Demorou um pouquinho, mas viu o toque de braço. Estão achando que ele demorou, né, Everton? Aí é pro Santos a bola. Isso. Ou não? Isso, exatamente. Ele demorou para assinalar para qual lado era a falta. Primeiro, na verdade, ele sinaliza para o campo de defesa do Santos, como se a posse de bola fosse para o São Lourenço, mas não, paralisando e marcando a falta. Posse de bola para o Santos no seu campo de ataque. Quem deu foi o 4, o Carlos Parra, que sinalizei pro Tripite assim com a mão. Foi você que bateu com a mão, eu vi daqui. Ele que ajudou o árbitro. 34 segundo tempo, 2-1 Santos. Quando o Brasil entra em campo, é no trabalho, a convocação é certa. Vonder, a ferramenta do Brasil. Terminando na Vila, tem Libertadores, tem Palmeiras e Cerro Porteño. Ulisses Costa, Alexandre Pretzel, Bruno Biliose. Rony com o peito atrás, essa bola vira para Rafael Gonzaga. Gabigol no comando. Calcaia conseguiu devolver a bola para Rony na caneta. Ele domina muito mal, dá uma sorada na bola e manda para fora pela linha de fundo. O Rony foi dominando, deu um coice, mandando a mais para longe ainda. Tem o toque Bandeirantes para marcar 35 com toda a nossa central técnica. Mesa de som, Rafael Palmeira. Com Beto Rebeque, com Roberto Dias. Com Caiane Martins na central técnica. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. Segundo tempo. Na Sul-Americana, quinta rodada, Vila. 2 Santos, 1 São Lourenço, agrela. Canhão no tênis, João Fonseca e Bia Haddad Maia serão os únicos brasileiros representantes do país na chave principal de Roland Garros, torneio do Saibro, que é realizado na França. Bola para fora, tiro de meta, Brasão cobra sem muita pressa. 35:30 segundo tempo, Leandro Quesada, Santos 2, São Lourenço já com várias alterações dos dois times. Aliás, perdão, só no Santos, por enquanto não trocou o São Lourenço não. 2-1 Peixe aqui na Vila Quesada. Pois é, um jogo de muita base, né? Você vê a garotada do Santos aí, base e tal. E também do lado do São Lourenço, um time com muita garotada, muita gente da base, né? Curioso realmente esse movimento. Por sinal, dois clubes que estão sem tanto dinheiro assim para investir em grandes reforços. Mas o Santos entrou no jogo do São Lourenço, né? Esqueceu de jogar nesse segundo tempo, tomou esse gol. E se não entrar novamente na partida, não dessa forma como o Rony está jogando, todo estabanado, né? Mas se o Santos não entrar na partida, corre o risco já de tomar o segundo gol. E aí pode tudo ir para o espaço, né? Nessa tentativa de ficar em primeiro no grupo.
Mandar um grande abraço para 2 ex-jogadores. Acho que o Quesada os entrevistou. Um pelo menos eu tenho certeza. Lá em Brasília, o NEM, zagueirão que jogou no Verdão. Lembra dele, Quesada? Opa, NEM? sim. Opa, abraço para Lá em Brasília, mandou aqui um alô. Tô ligado aqui, Canhão. Em Andradina, Simval, que fez uma grande dupla com o Dender na Lusa. Simval tem a marca de maior artilheiro da Copa São Paulo. Até hoje ninguém superou, hein? Grande Simval, um abraço em Andradina. Brasão deu um soco na grande área, a defesa ficou aqui tirando, a defesa tirou, agora voltou o cruzamento do tripite para fora. Brasão deu um soco esquisito, ele saltou de frente para a bola, deu um soco, a galera ficou na bronca, Everton. Torcedor de imediato reagiu ali porque queria que o goleiro do Santos segurasse, né? Mas não foi o que aconteceu, ele acabou dando um soco, assustou e devolvendo a bola para o adversário. Na sequência, já vinha se arrastando em campo, eu diria, tá? E agora segue com a mão na virilha o Christian Oliva, Maca entrando nesse momento pro atendimento ao jogador uruguaio, não deve dar mais para ele, viu, Canhão? Curioso é que eu não vejo ninguém conversando com o Cuca ali, nenhum reserva, né? O Arão vem conversar como quem diz, ó, não tá dando pra ele não, troca logo. Ele se levantou, a Maca foi buscar, mas ele como foi atendido, ele vai ter que sair aqui, como a Maca entrou, ele vai ter que sair de campo. O Sampaio já tá com a fichinha na mão, ó. Enquanto isso vai trocar o São Lourenço, a camisa 3 aqui, 3. É o Pagano. Fabiano. Vai entrar o Fabiano. Plaquinha na mão do quarto árbitro. O Carlos Parra. O Oliva sai andando. Vai embora o autor do gol. Derrites, camisa número 6, para a entrada do 3, Pagano. Primeira alteração no São Lourenço de Almagro. Peraí, o Oliva saiu contundido, andando devagar, achando que fosse ser substituído. Não foi substituído. Ele está lá fora do campo e o Santos está com 10. O Quesada, se eu disser que foi uma jumentice essa tomada de decisão, eu vou estar sendo assim muito radical, porque foi uma jumentice, né? Espera um pouquinho, pô. Se o Oliva saiu que não tem condição, bota alguém logo para se aquecer aqui. Não é, Quesada? Mas tá meio estranho essas alterações aí do Santos, né? Os caras estão meio confusos. É o Theo Pagano que entrou, né? O 3, né? Esse é um lateral esquerdo, outro da base. Por falar em base, outro que começou no São Lourenço de Almagro. O Cuca tá desesperado fazendo o sinal de troca aqui. O Lautaro Dias é quem tá sem colete e deve entrar daqui a pouco no Santos. Pô, mas saiu se arrastando, gente, o Oliva. Tava na cara que ele ia sair. Santos agora bobeia. Ó, Coelho na área, domina. Sai do Veríssimo, ela bateu no cotovelo do Veríssimo, hein? Bateu no cotovelo do Veríssimo. Resta ver se o braço estava bem aberto. Que bateu, bateu. Seguiu a jogada, o VAR pode chamar. Limpou essa bola pela ponta, Gulli. Na área para empatar, os Mendes bateu, é gol! Gol! O São Lourenço empata. O Santos comete um erro primário de time amador. Tira de campo um jogador contundido, não prepara alguém para entrar. Tá com 10 em campo, o Oliva tá fora. E aí tem um buraco no seu time em campo. Um erro amador, sem dúvida alguma. Empata o jogo. São Lourenço, aos Mendes na cara do Brasão. 2-2. Everton. E dali pra ele é fatal. Bela jogada trabalhada. O São Lourenço que soube aproveitar. Enquanto os torcedores ainda reclamavam de um possível pênalti, um toque de mão dentro da área, a equipe seguiu no ataque, com um jogador a mais em campo. E um belo passe do Gulli, encontrando o Ausmendes sozinho na área. Dali pra ele é fatal. Bola na rede, o São Lourenço vai buscar. 6º gol de Ausmendes na temporada. Agora tudo igual na Vila. Santos 2, São Lourenço também 2. Aí o Cuca, quando sai o gol, vai pra cima do quarto árbitro, Carlos Parra, para jogar pra galera, como quem diz assim, tá vendo? Você não deixou entrar. Não, o quarto árbitro não tem culpa nenhuma, Quesada. Isso aí é jogação pra galera. Aliás, jogação pra galera também é um comunicado dizendo que vai pedir os pontos do jogo com o Curitiba. E tem gente que cai, né, Quesada? A gente tem que tomar cuidado com esses enredos aí, né? Porque assim, é o que você disse. Se o jogador tá apresentando algum problema, tem que ter mais agilidade em tudo ali no banco, né? Pode ficar esperando a coisa acontecer. E você matou a charada. A jogada do Gulli foi justamente onde faltou um jogador. Exatamente o Oliva, né? Então poderia ter sido evitado tudo isso e a gente cantou a bola que o São Lourenço empataria o jogo e o jogo está empatado e o Santos se complica.
Rafael Gonzaga, falta Peixe pra área, sai o Gil no alto, defendeu o goleiro. Tem gol, Agrela? Tem gol, Canhão. Gol do Olímpia em cima do Vasco da Gama aos 40 do segundo tempo com Hugo Sandoval. Agora Olímpia 2, Vasco 1 pelo grupo G da Sul-Americana. Elton Ramos. Aqui no Santos, depois de muito tempo, a troca foi confirmada. A entrada do Lautaro Dias com a 19 no lugar do Christian Oliva, 28. Romain, o zagueiro, levanta pro ataque essa bola, sobe de cabeça no Caseríssimo, rebate, vai na ponta, ela bate no peito do Tripítio. Rony não pega, Romain rebate de cabeça, Rafael Gonzaga para Rony. Romain bota a cabeça, ela bate na cabeça do Gustavo Henrique. Romain bota a cabeça, a bola grita socorro. Estão judiando dela, cai no meio, girou, Barros tomou um tranco, é falta. Ele já pega a bola, bateu pra frente, aí não dá, meu filho. O árbitro levou marcando, poderia ter dado vantagem. Mas já que marcou, tem que bater no lugar. Um abraço para transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 9h30 da noite. Tem bola rolando em 40 minutos pela Copa Libertadores. Palmeiras, Cerro Porteño na Bandeirantes com Ulisses Costa, Alexandre Pretzel, Bruno Biliose. Para trás a bola com o Peixe ainda para girar, Gustavo Henrique para trombar a falta nele. Como o tranque cai, Gulli chega cometendo a falta. Leandro Quesada, 43 minutos. Parecia tranquilo o jogo, 2-0. Mas o Santos, sendo o Santos, toma o empate na Vila, 2-2, Quesada. Eu lembro muito bem do comentário inicial, tá? Do segundo tempo. Olha, 4 chutes de um lado, 4 chutes do outro, aí ninguém mais chutava, o Santos recuou, desistiu da partida, quis administrar muito. E aí as duas finalizações, uma de cabeça e esse chute agora, do Ausmendi, foram as únicas tentativas do São Lourenço, porque o Santos ofensivamente acabou nesse segundo tempo. Um absurdo essa postura do Santos, com 2-0 no placar e tomando novamente esses 2 gols. E se bobear, já perde a partida, se não se ligar novamente, se não se religar na partida. Tem o Saurad, cai aqui abraçando a bola. É falta marcada no meio campo do Santos, do lado esquerdo. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa. Bonder, a ferramenta do Brasil. Vai ficar tenso esse fim de jogo aqui. 44, 6 ou 7 com acréscimos. Também graças à paralisação para hidratação. Aro na ponta errada, passa para Gonzaga, a bola sai. Vai para fora pela linha lateral, reverso bola então. É para o time do São Lourenço cobrar. Futebol perde uma boa ideia. Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Ouça a torcida do São Lourenço. Animada, depois do 2-2. Gole para a direita, a bola. Cruzamento, Alçamendi livre, bateu para fora! Ele enfiou o pé na marca do pênalti. Que bola do Coelho! O Ausmendi chutou de canela. Se ele pega direitinho, essa bola vai na direção do gol. Elton Ramos. Uma baita oportunidade. O São Lourenço que entra na defesa do Santos como quer. Agora pelo lado direito, com o Coelho fazendo uma bela fila e fazendo um cruzamento na medida para o Ausmendi, que manda em cima da meta. Sob o gol defendido pelo goleiro Brazão, quase vira na Vila. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. 45, subiu a plaquinha. 5. Só 5, opa! E perdeu a bola aqui na ponta, Rafael Gonzaga. Tomou Tripítio, na área, Coelho, Ausmendi. Pra trás a bola, fez esperando o Coelho, a bola. Deu tempo de volta, ele te dera aqui na ponta, Igor Vinícius. Ele arranca na jogada, leva o tranco nas costas, sofre a falta. Igor Vinícius salvou, o Santos ia tomar o 3-2. 45-30, a torcida, é claro, brava, xingando. Na frente do banco de reserva do Santos, que bobeou, que cedeu o empate aqui. Leandro Quesada, 46. O Santos, infelizmente, sendo o Santos, vem de derrota no Campeonato Brasileiro para o Coritiba. Tropeça em casa para o São Lourenço, Quesada. É um time desligado. E né? ó, de novo passe no meio. Tripítio aqui, chegou para o ataque. Essa bola, Facundo Gulli caiu, nada, ele falta. Carrinho toca na frente, Veríssimo. Já vira a bola, Rafael Gonzaga inverteu errado. Rafael, esse aí de azul e vermelho do time adversário, hein? Se der para passar pro de banco, ajuda. Fabinho domina a bola pela ponta esquerda, puxa a marcação com o zagueiro Montenegro fechando. Ele devolve a bola pelo meio ainda. Pede a frente Barrios, o Ausmendi ficou por aqui. Já toca Facundo Gulli. Me sinto no novo gasômetro.
Pra ponta essa bola trepite, o Tiprite pra trás, a bola vira jogada. Vai tentar o passo para Facundo Gulli. Gulli vira para meia direita para Romero. Romero por dentro para Insaurralde, que vira a bola na ponta esquerda. Barrios abre mais na ponta esquerda a bola. Fabiano para cruzar. Cruzou pro gol, Adonis furou. Ficou na área a bola para Barrios com a cabeça, ele rejeitou, baixinho, ganhou. Cruzou pro gol, Veríssimo tira. Tá aqui dentro, Igor Vinícius pica. Cai no meio para Rony. Gabigol dispara, Rony dá o passo com o Gabigol pedindo de volta. Gabigol driblou para trás. Parou, brecou, dominou. Pé direito enfia no meio, um chute errado, quadrado. Com o cabeção tira, Fabiano. Dá no meio, Coelho, lançado na área, tem Veríssimo, carrinho dele, Coelho insistiu, conseguiu tomar, sai da marcação, Gonzaga manda para escanteio. Que sufoco esse final de jogo, escanteio São Lourenço, Everton. Que pressão do time argentino, Canhão. Santos não consegue sair e na sequência, a bola recuperada pelo São Lourenço, lançamento para o Coelho por pouco, ele não ganha na marcação nessa, o Gonzaga aparece tocando por trás, linha de fundo, Gulinella, que era virado o São Lourenço. 47-30, segundo tempo, iremos a 50. O drama do Santos permanece na Vila Belmiro. 2-2, escanteio. Facundo Gulli para bater para a área, todos os zagueiros, os três estão lá. Herrera, Romanha, Montenegro, ao lado de Ausmendi e Coelho. Fechadinho pro gol, Veríssimo de cabeça, tira a bola, quer entrar na grande área. Vem Romanha, disputa o zagueiro. Opa, chega em ponto, a arbitragem não pega a falta. Agora pegou, ele não viu a vantagem, a arbitragem marca a falta. Leandro Quezada, 48 minutos. E a torcida, é claro, fica aqui os poucos torcedores que vieram para cá, são 6.948. Vamos tirar aqui uns 948 que vieram torcer para o São Lourenço. E mais uma decepção. Leandro Quezada, essa torcida não merece esse time. O Santos complicou um jogo fácil, né? Basicamente isso. Se eu tivesse que dar uma manchete do comentário aqui, complicou um jogo fácil. Um jogo que ele poderia ter feito 3, 4, só que tirou o pé. Tentou administrar, puxou o São Lourenço para cima e o São Lourenço com muita garra conseguiu chegar a esse empate. E por pouco não faz com o Ausmendi o gol da virada. Olha, na altura do campeonato, do jogo, né? Esse empate já está de bom tamanho. Falta no meio campo, o Brazão cobra curto pro Igor Vinícius, pela amiga direita ele levantou rasteiro, tentou na grande área a bola, Adonis Frias de bicicleta, da bicicleta de canela. Ela fica na direita ainda, para tirar a defesa, toca para fora de bico aqui na ponta, Romanha. Lateral Peixe, vamos fechar 49, caminhamos para o minuto final do jogo. Motopeças de qualidade à la carta, conte com desempenho e confiança da marca líder em suspensão. Também em motopeças na carta pode contar. Demora para arremessar Rafael Gonzaga. Já enfia na ponta essa bola, ela bate no peito do Gustavo Henrique de Bico, tira aqui a marcação com Herrera. De cabeça rebate Veríssimo, toca de volta. Herrera vai, bota o cabeção, tira. No peito do Mini Sauraldi, toca a bola para a direita, pro comando. Posição legal do Ausmendi, ele contra Igor Vinícius. Igor vai para tomar, ganhou. Toma o tranque, vai no ponto para bicada aqui. Ameaçou a driblar, saiu pro lado errado. Depois comete a falta em Ausmendi, Igor Vinícius. E é falta para cartão, Everton. É falta para cartão e sai pro camisa 18 do Santos, Igor Vinícius. Ele estava à frente do Ausmendi, mas acabou se embananando, tentou fazer um corte para cima do atacante do São Lourenço, fez falta na sequência, na bola parada o São Lourenço quer mais um. Vai terminar o jogo, o torcedor do Santos a essa altura torce para que o Alexis Herrera termine o jogo. Vem aí o toque dos 50 minutos, mas ele vai deixar um pouquinho mais, é que tivemos ali paralisações no meio do acréscimo. 50 minutos e o São Lourenço pode ganhar o jogo. Insaurralde fica na grande área, o grandalhão com Coelho, com Montenegro, com Romanha também. Fabiano cobra a falta. É bater a falta e o jogo acaba. Autorizado, Fabiano levantou para Coelho, de cabeça, defesa tira. Cai no meio, levanta os braços e para o jogo, a arbitragem. Espera o VAR confirmar alguma coisa irregular. Não há nada irregular na ponta do meio campo e termina na Vila Belmiro e é claro com vaias. Um empate com sabor de derrota do Santos. Santos 2, São Lourenço 2. Vamos para o melhor do jogo na Vila Belmiro. O craque do jogo. Leandro Quezada. Tivemos craque ou tivemos o menos ruim aqui? Não, o primeiro tempo o Gabigol jogou bem, né? Deu uma assistência e depois fez o gol. No segundo tempo ele sucumbiu com esse time.
E aí menos culpa dele e mais do sistema, que simplesmente desistiu de jogar, né? O Santos não atacou mais, chamou o São Lourenço para cima e tomou os 2 gols de empate e por pouco não perde. Então, Gabigol, o melhor da partida na minha visão. Na Bandeirantes, a partir de agora, Libertadores, Palmeiras e Cerro Porteño com Ulisses Costa. Ulisses Costa! Futebol da Bandeirantes para você, boa noite para você, torcedor ouvinte no Brasil. A bola vai rolar já já para você. De um lado tem o time do Palmeiras, do outro tem o time do Cerro Porteño, Libertadores da América.